Olá, meu nome é Rodrigo Antônio, estou aqui acompanhado pela Camila Santana e esse é o 4º episódio do podcast do PPAS. O portal Psicologia na Assistência Social tem como objetivo principal facilitar o acesso a materiais sobre a inserção da psicologia na assistência social. Para isso, disponibilizamos no único site publicações em diferentes meios e formatos, como livros, capítulos, artigos, teses, dissertações, referências técnicas e materiais multimídia. E no episódio de hoje, temos a satisfação de entrevistar a professora Renata Bichir. Bom, apresentando a nossa convidada, a professora Renata Bichir é coordenadora de pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole, um centro de pesquisa, inovação e difusão da USP ligado à FAPESP. Mestre em Ciência Política pela USP, com doutorado pela UERJ e com bolsa sanduíche na Universidade da Califórnia. Atualmente, Renata é docente nos cursos de graduação e pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas da EASH pela USP, e também no programa de pós em Ciências Políticas pela FEFELESTE, também da USP. Entre 2011 e 2013, foi coordenadora geral no Departamento de Avaliação da Secretaria de Avaliação e Gestão de Informações do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, professora. É um prazer estar contigo hoje nessa conversa. Nesse primeiro bloco, nós gostaríamos de saber um pouco mais, sobre o eixo de uma das suas linhas de pesquisa, que é, vamos dizer assim, a articulação entre os poderes para a promoção das políticas públicas. Como se dá no SUAS a coordenação federativa? Quais são os mecanismos de articulação da governança das políticas públicas hoje no Brasil? Muito importante essa pergunta, Rodrigo. Então, o SUAS, o Sistema Único de Assistência, é um sistema único, um sistema de políticas públicas, que segue um modelo, que é o modelo do SUS, o Sistema Único de Saúde. Qual que é a ideia desse tipo de arranjo institucional? Ter uma certa divisão de tarefas, de competências e responsabilidades nesse país federativo, heterogêneo, desigual e complexo que é o Brasil. Então, a cargo do governo federal, do nível federal, que envolve executivo, legislativo e outros órgãos, fica a macro-regulação da política, quem define as regras gerais sobre o funcionamento dessa política. Só que não basta definir regras gerais, a gente precisa ter regras gerais e especificar como que essas regras vão funcionar. E num país com mais de 5.500 municípios, a gente precisa ter algum nível intermediário entre a União e esses municípios. Os estados, supostamente, têm um papel intermediário, coordenador dessas relações entre uniões e municípios, entre a União e os municípios. Inclusive do ponto de vista da capacitação dos funcionários. O SUAS é um sistema altamente intensivo em recursos humanos. A gente está falando de interação entre pessoas, entre profissionais, burocratas e indivíduos em diversas situações de risco e vulnerabilidade. Então, como é que a gente capacita e dissemina essas normas? Os estados são super importantes nesse processo. E os municípios, desde a Constituição Federal de 88, são os grandes agentes implementadores de políticas públicas, principalmente na área de políticas sociais. Então, isso não é uma especificidade da assistência social, isso acontece em outras áreas de política, a gente tem um movimento de descentralização, e aí na assistência, no SUAS, os municípios são a porta de entrada para os serviços da assistência, na alta e na baixa complexidade. Então, a gente tem um arranjo que, na letra da lei, especifica quem faz o quê, ainda que seja uma competência comum e compartilhada, o combate às desigualdades, o combate à pobreza. Todos os entes da federação são responsáveis. Mas eu brinco com os meus alunos que é igual trabalho em grupo. Se todo mundo tem que fazer, pode ser que ninguém faça. E aí entram os instrumentos de coordenação. Como é que a gente vai amarrando esse jogo, e vai entendendo como é que a gente cria incentivos positivos ou punitivos para que cada um faça o seu papel. Tem um processo bem interessante que eu estudo desde o meu doutorado, que é essa relação entre o programa Bolsa Família, a área da transferência de renda, e a área da assistência do ponto de vista dos serviços socioassistenciais. No caso do programa Bolsa Família, o governo foi desenvolvendo uma engenharia institucional para ir amarrando os municípios. Por exemplo,
uma questão de como é que a gente repassa recursos a depender da qualidade do desempenho municipal, né? Então a gente tem o IGD do Bolsa Família, o Índice de Gestão Descentralizada, que é balizado pela qualidade do cadastro, né, do acompanhamento de condicionalidades, e a gente tem depois o IGD SUAS, o Índice de Gestão Descentralizada do SUAS, né? Qual é a lógica desse tipo de instrumento de incentivo? Né? Pactuar alguns indicadores básicos de como é que o SUAS tem que operar no nível municipal, então como é que se estrutura o Conselho Municipal de Assistência, como que o Plano Municipal de Assistência vai estar estruturado, qual é o grau de institucionalização jurídica do SUAS, então como é que a gente vai construindo esses pilares básicos, né, da própria ideia de sistema. A ideia de sistema está sentado na sigla CPF, né? Tem que ter conselho, tem que ter plano e tem que ter fundo. Então a gente tem fundos federais, estaduais e municipais para repassar os recursos da assistência. Essa é uma indução forte. Então, como é que eu amarro o repasse de recursos? Então, tenho as normas. Quem faz o quê? 2, tenho recursos compartilhados numa estratégia federativa. Uma parcela do recurso vem da União, uma parcela vem dos estados, outra parcela é compartilhada pelos municípios. 3, eu crio indicadores para acompanhar o que está acontecendo nos municípios. Os municípios não são todos iguais, não têm a mesma capacidade fiscal, não tem recurso humano parecido, mas como é que a gente vai balizando esse indicador que varia ali entre 0 e 1, assim como o IGD do Bolsa, né? E aí alguém pode dizer, bom, aí eu premio quem vai bem e o que eu faço com quem vai mal, né? Então eu preciso ter estratégias diferenciadas. Uma coisa é ter um sistema de monitoramento que acompanha quem vai bem e repassa recurso acima de um threshold, acima de um parâmetro, que eu, se eu não me engano agora é acima de 0,21, e que eu faço com quem está abaixo, né? Quem não está conseguindo estruturar essa área precisa de uma atenção particularizada. E aí eu preciso ter outras estratégias de visita, etc. Então, eu tenho uma engenharia institucional que faz muito sentido. Ela não é definida de maneira autocrática desde o topo, né? A gente tem a CIT, Comissão Intergestores Tripartite, né? Então, o que é esse órgão? Ele reúne representantes das gestões municipais, estaduais e federal para decidir as regras do jogo, né? A gente tem a CIT do SUAS, a gente tem a CIT do SUS. Na educação, a gente tem só a CIT do Fundeb, mas enfim, isso já é uma outra discussão, porque tem toda uma outra agenda interessante, que é como uma política pública aprende com a outra, né? Comunidades de política desenvolvem muitas coisas, mas aprendem com seus colegas, e a gente precisa disso. E aí, no caso da CIT do SUAS, esse é um outro ponto. Como é que os gestores todos, representantes desses gestores todos nesse país tão diverso, vão deliberando sobre esse arranjo? Então, eu te diria, Rodrigo, que o SUAS é uma construção ao longo do tempo, né? Então, é difícil datar. Começa em 2004 com a PNS, Política Nacional de Assistência, começa em 2005 porque tem a NOB SUAS, né? Ele é uma construção ao longo do tempo, porque em política pública não basta formular boas ideias, como é que a gente formula ideias e testa essas ideias na prática, né? E vai implementando. Então, eu te diria que a gente tem um conjunto de instrumentos de coordenação federativa que dependem também da sua atuação no mundo na implementação. E dentro dessa lógica, né? Você fez uma metáfora aí com os trabalhos em grupo nas escolas, né? Quem que hoje no Brasil está mais sobrecarregado em termos desse conjunto de tarefas para a promoção de assistência, né? E como, de certa forma, estabelecer um princípio que está no SUS também, né? Que é a equidade, pensando nas diversas disparidades regionais que existem no Brasil, como que esse mecanismo tem flexibilidade para atuar para além das planilhas e dos organogramas, né? Super importante essa pergunta, e eu te diria que a equidade devia ser um princípio transversal na avaliação de política pública. Eu te diria que na área da saúde isso está bastante mais consolidado. Na educação tem uma grande amiga que está na CECADI, que é a Secretaria que cuida de inclusão na área educacional no Brasil, e essa é uma disputa. Como é que a gente embute o conceito de equidade, inclusive nas transferências interfederativas, né? Então agora no Fundeb a gente tem um algoritmo que leva em consideração a equidade. O que eu te diria no caso do SUAS? É muito difícil fazer... Acho que para a gente chegar na equidade, Rodrigo e Camila, a gente precisa de bons diagnósticos, né? E de bons dados. A gente avançou. Vou falar do copo cheio, depois a gente fala do copo vazio, né? O censo SUAS, que surge como censo CRAS, né? E CREAS, lá em 2007, desde 2011, vira o censo SUAS. Ele é uma grande radiografia das condições municipais de implementação, tá? E ele é muito importante exatamente para a gente entender aonde está sobrando, onde sobra, onde falta e quais são as condições de oferta dos serviços, né?
ainda que a gente possa tecer uma série de críticas ao censo-SUAS, é autodeclaração dos gestores, é um questionário padronizado, tem dimensões que estão fora, né? Então a gente tem dados de qualidade, mas a gente não tem dados de qualidade sobre tudo. Por exemplo, a gente tem grandes desafios conceituais e práticos sobre do que a gente está falando quando a gente fala de públicos vulneráveis. Por exemplo, o debate racial na assistência é muito mal equacionado, né? Luciana Jacó é uma referência nesse debate, ela é pesquisadora do IPEA, aposentada, professora no curso de política pública da UNB, ela tem feito esse debate, né? Como é que a gente pensa que o usuário da assistência tem cor e raça, né? Mas isso está muito invisibilizado nos dados que a gente coleta sistematicamente. Quem é o nosso usuário, né? Como é que a gente pensa o que é um bom PAIF, o que é um bom serviço de convivência e fortalecimento, né? Como é que a gente traduz conceitos que estão na letra da lei? O que é promover matricialidade sociofamiliar, né? Que família é essa? A gente está falando de uma família que protege, uma família que agride. Enfim, aí vem toda a crítica feminista, o familismo da assistência. Mas para voltar para a questão regional e para o debate federativo, né? Eu te diria que a gente tem dados que são surpreendentes. Tem um artigo da Natália Sátiro com a Eleonora Schettini Cunha, ambas são professoras da UFMG, do DCP, né, Ciência Política da UFMG, que elas vão mostrar, inclusive, que a gente tem bons indicadores de atendimento, onde a gente tem menos capacidade weberiana de estruturação do serviço, né? Então, alguns locais que não estão tão estruturados em termos da porta de entrada como a gente gostaria, até conseguem atender bem ou pelo menos executar bastante os recursos repassados pelo governo federal. A gente tem um problema estrutural, Rodrigo e Camila, que é o subfinanciamento da assistência, né? O orçamento da assistência, a função 8, ele é muito puxado pelos benefícios, pelo BPC e pelo Bolsa Família. O restante que fica para os serviços é muito pequeno, tá? Com a pandemia, a gente teve a gente vinha num declínio do orçamento desde o final do governo Dilma, né? Então, antes até da quebra institucional e do impeachment, a gente já tinha um declínio do orçamento da assistência. E não dá para fazer política pública com boa vontade e com norma. A gente precisa de recursos para estruturar as redes, tá? Com a pandemia, a gente tem, né, uma crise, um evento focalizador que amplia a visibilidade do público da assistência. Seja a população em situação de rua, em grandes metrópoles como aqui em São Paulo, seja outros tipos de vulnerabilidade. Só que, de novo, amplia principalmente para pensar benefícios. Essa relação entre benefícios e serviços é uma tensão estrutural da assistência, né? E eu diria o quê? A área de serviços socioassistenciais, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, tem uma baixa visibilidade pública, né? Pouca gente ainda entende o que o CRAS faz, né, para além de cadastrar o Bolsa Família. O que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? O que é um CCA? Né? O que é o PAIF, que é o Programa Estruturador da Proteção Básica? O que eu te diria? Alguns locos têm essa visão mais regionalizada. O Conselho Nacional de Assistência tem esse lugar importante, ainda que seja um lugar de disputa, em que as organizações do terceiro setor têm um peso importante. A própria CIT, a Comissão Intergestores Tripartite, é um pouco esse lugar que ajuda a especificar, por exemplo, o que eu exijo de um município de pequeno porte, o que eu espero de um município de até 20 mil habitantes, e o que eu espero das metrópoles. Quando a gente olha, por exemplo, o Pacto de Aprimoramento da Gestão, que é uma das coisas que eu tenho observado, né? O pacto está sendo firmado, ele é discutido na CIT e depois ele vira resolução no Conselho Nacional. E ele é um documento orientador de para onde tem que ir a gestão municipal. Te diria que na assistência a gente tem um olhar muito mais cuidadoso para pensar tamanho de município do que para pensar desigualdades regionais. Ainda que em alguns momentos históricos essa sensibilidade tenha aparecido. Por exemplo, eu estava no governo federal na época do Plano Brasil Sem Miséria, né? Então você tem uma decisão política de fazer a busca ativa. Eu não vou esperar os mais vulneráveis chegarem no Estado, eu vou fazer o contrário. Eu vou reorientar as ações do Estado para chegar onde tem que chegar. Isso tem tudo a ver com perseguir o erro de exclusão e não ficar pirando com o erro de inclusão, que é uma nomenclatura mais da transferência. E aí a gente chega aonde? Como é que a gente chega no norte? Como é que a gente chega nas áreas rurais? Né? A gente que está aqui em São Paulo, e o tipo de pesquisa que eu faço no SEM, a gente olha muito para a metrópole. Mas o Brasil é uma ilha de pequenos municípios. Então como é que eu chego nos quilombolas? Como é que eu chego nos ribeirinhos? Como é que eu penso um mundo do norte, que é o mundo das águas? Tudo isso para chegar lá nas equipes volantes do SUAS, né? Isso é muito interessante. Como é que a gente pensa a relação entre agendas políticas,
definidas em conjunturas históricas, e a reorganização de capacidades estatais, né? Que é um conceito que eu tenho trabalhado e é quase um lugar comum hoje em dia em análise de política pública, né? Mas esse conceito, ele depende de agendas específicas. Então, quando e por que eu vou olhar para o norte? Quando e por que eu vou pensar que o tipo de abordagem que eu faço em metrópole não vai funcionar no município do interior? Quando eu quero chegar no semiárido, qual é a minha lógica? Então, eu preciso, Rodrigo, para sintetizar, de bons diagnósticos e de boas estratégias de implementação. Você não tem os vasos comunicantes entre quem está na ponta, atendendo, e quem está no topo decisório, seja no nível municipal, estadual ou federal, eu simplesmente não consigo retroalimentar os processos que eu preciso. Tá? Muita coisa em política pública tem a ver com learning by doing. A gente vai aprendendo ao longo do processo. Mas como é que esse aprendizado é reconhecido como tal, vira acúmulo e reorienta os normativos? Norma nenhuma pula do livro e vai para o mundo, né? Então, como é que a gente faz essa equação e como é que a gente está comprometido com uma agenda de equidade e disputa os significados de equidade? Equidade regional, racial, de gênero, né? Não necessariamente perseguir tudo isso implica as mesmas ações. E aí, como é que a gente faz? Interessante que você fala aí de vários aspectos, né? Uhum. De articular conhecimento em diferentes níveis. Uma preocupação do portal tem a ver um pouco com isso, né? Uhum. No sentido de que a gente tem aí um dispositivo para dialogar com os pesquisadores, com os trabalhadores do serviço, mas a gente achou necessário uma ferramenta como esse podcast, né? Óbvio que ela não é totalmente suficiente, mas ela é um esboço de uma tentativa de conseguir colocar alguns conceitos que são básicos, o usuário poder ouvir, pessoas poderem se aprofundar em alguns temas, né? Nesse sentido, você até mencionou na sua fala um enquadramento weberiano, né? Se você pudesse, talvez, didaticamente explicar algumas coisas, né? Tem alguns aspectos do seu trabalho, né? Por exemplo, alguns conceitos, né, de governança multinível, conceito de federalismo. Se você pudesse nos explicar Claro. Essas três questões, acho que seria muito importante para o ouvinte que está acompanhando a discussão, assim, chegou agora e quer entender mais como que é o SUAS. Excelente, Rodrigo. Então vamos lá, vamos começar pelo federalismo, né? O Brasil é uma federação. O que isso significa? Que a gente tem uma distribuição territorial de poder e autoridade, né? A gente não tem só um governo central, como na França, que toma as decisões, né? Óbvio que federalismo pode conviver com decisões mais ou menos centralizadas. Federalismo não implica diretamente descentralização, mas significa compartilhamento de poder entre entes, né? No caso brasileiro, entre estados e municípios. Desde a Constituição de 88 até os municípios têm autonomia política e algum grau de autonomia decisória sobre políticas públicas. Por isso que a gente é um federalismo tripartite, né? Tem o governo federal, tem os estados e tem os municípios, tá? Mas isso não significa que todas as decisões começam e terminam em Brasília, né? Por isso que a gente precisa entender essa relação entre federalismo e coordenação federativa e relações intergovernamentais. Uma coisa é dizer quem pode fazer o quê, né? Como é que são as macro-regras do jogo. A própria estruturação do federalismo vale para qualquer área de política pública. Então, é um fato que a gente vai ter algum grau de compartilhamento entre União, Estados e municípios. Mas no transporte, isso funciona numa lógica. Na política ambiental, isso funciona numa lógica. Os estados são muito poderosos e os municípios não têm tanto poder de decisão. Na educação também é diferente. A gente tem estados e municípios ofertando serviços, né? Na assistência social, a gente até pode ter estados ofertando serviços, mas isso é muito mais raro. Os estados geralmente coordenam redes e fornecem serviços que são regionalizados, porque eu não espero que todos os municípios, tenham o mesmo grau de adesão ao SUAS, 2, tenham capacidades weberianas, e eu já chego lá, para ofertar todos esses serviços. Tem serviços que são muito complexos e custosos. Pensa, por exemplo, unidades para medida socioeducativa de internação. Não faz o menor sentido esperar que todo município tenha esse tipo de unidade, né? Serviços de alta e média complexidade. Mesmo abordagem ou centros POP para população em situação de rua, tá? Então, tem uma lógica. Então, uma coisa é entender que somos uma federação. União, estados e municípios têm algum grau de compartilhamento. Outra coisa é entender, para além dessa dimensão estrutural, o jogo sendo jogado. Como é que, ao longo do tempo, a gente tem momentos de maior centralização ou descentralização.
Até a Constituição de 88, a gente tinha um grau de autonomia elevado para os municípios. Na verdade, um grau de autonomia elevado para as organizações do terceiro setor, né? E as grandes organizações, como a LBA, a LBV, né? A gente não tinha o Estado tomando conta da política pública, a gente tinha o contrário, né? A assistência social sempre teve nesse registro da caridade, da benemerência, da filantropia. O que muda na assistência é o Estado entrando e organizando as regras do jogo na assistência social, tá? E aí isso implica estabelecer mais claramente, tá? Desde os anos 90 para frente, quem vai fazer o quê? Quem é responsável pelo quê, tá? E aonde entra o conceito de governança multinível? Não? Então, uma coisa é olhar para a relação vertical entre União, Estados e municípios, né? O que a governança multinível tenta fazer? Olhar para um duplo eixo. Para o eixo vertical, do compartilhamento de poder entre União, Estados e municípios, e para os processos de descentralização e de, né, deslocamento desse poder para o nível local. Isso acontece em vários países do mundo, tá? Então esse é o eixo vertical. E olhar também para o eixo horizontal, que é entender como é que atores estatais e não estatais produzem política pública. Cada vez mais, pensar política pública vai além de pensar o Estado em ação, né? Que é uma definição clássica que está lá no debate francês, né, de o que significa política pública. Isso leva para vários conceitos, como a própria ideia de coprodução, né? Pensem, por exemplo, política habitacional, política cultural, mesmo educação. Eu não tenho só agentes públicos, não tenho só burocratas weberianos produzindo política pública. As políticas são produzidas em parcerias, dos mais diversos tipos, né? Na área das políticas urbanas, eu tenho contratação do setor privado, tenho uma relação entre público e privado, certo? Então, pensa Minha Casa Minha Vida, programa de urbanização de favela, né? Não tenho só atores estatais provendo. Eu posso ter arranjos super interessantes, que vão desde o mutirão autogestionado até gerenciadoras privadas decidindo conjuntamente como aquela favela vai ser urbanizada, tá? Tudo isso tem a ver com esses arranjos complexos da governança no eixo horizontal. Na assistência social, principalmente em metrópoles, mas não só, a gente vai chegar no tema das parcerias, né? Então, quem historicamente tem a capacidade de provisão dos serviços, quem tem capilaridade no território, quem faz abordagem com esses públicos vulneráveis, e como é que o poder público, provê também a política, 2, regula essa provisão indireta, tá? Então, o conceito de governança multinível tenta dar conta desse duplo eixo de complexidade. O que União, Estados e municípios estão fazendo e quais atores estão envolvidos nesse processo. Então, a gente está olhando para esse duplo eixo, vertical e horizontal. E aí, chegando no Weber, né? O Weber é um sociólogo importante, é um dos 3 porquinhos das ciências sociais, como a gente brinca, né? Um dos pais fundadores do campo. Mas ele é muito mal interpretado, né? O Weber é um dos autores que estudou com maior profundidade o conceito de burocracia, né? Então, como é que a gente olha para os agentes do Estado, né? Às vezes a gente fala do Estado como se fosse um ente monolítico, como se fosse, né, um grande todo coerente. E não é. O Estado é um conjunto de organizações, de estruturas administrativas, regras e pessoas. Então, pensando numa escala municipal, como é que a gente olha para o lugar do secretário municipal de assistência, coordenador da proteção básica, da proteção especial e quem está lá na ponta, quem está lá no CRAS fazendo atendimento, psicólogo, assistente social, né, agente comunitário, agentes SUAS, etc. Então, na teoria, né, uma parte da literatura vai interpretar essa figura do burocrata como um executor de regras, como um agente livre de paixões, né, que simplesmente seguiria a regra. Para onde a literatura toda foi nos levando, né? A gente não tem autômatos que executam regras, a gente tem seres humanos com as suas singularidades, com as suas características, com seus valores, com seus atributos, fazendo decisões alocativas, né? Escolhendo quem entra, quem não entra, dentro de balizas e de parâmetros, tá? Então, enfim, e para simplificar e voltar para o conceito de capacidades, quando a gente fala de capacidades estatais no sentido weberiano, como é que a gente olha para o arroz com feijão? Então, para um CRAS, para um centro de referência de assistência, funcionar, a gente precisa de pessoas, de profissionais de múltiplas áreas, né? Para voltar depois para um debate super interessante de compartilhamento de saberes, né? Como é que a gente pega o olhar do psicólogo, do assistente social, do jurídico e pensa essa população vulnerável, né? Então, a gente precisa de recursos humanos, a gente precisa de estrutura física. Isso é bem fácil de captar e bem importante captar pelo censo SUAS. Por exemplo, como é que eu penso parâmetros mínimos de acessibilidade,
para voltar para a equidade, né? Que espaço é esse? Ainda que não seja tão simples, né? Numa metrópole como São Paulo, o custo da terra é alto, tem terrenos que são ilegais, é mais barato alugar do que construir, enfim. Aí a gente entra em vários outros debates interessantes que a gente pode voltar depois. Então, como é que eu olho para essas dimensões muito básicas de estrutura física e de recursos humanos? Quais são os ingredientes mínimos que eu preciso para fazer isso funcionar? Mas a gente sabe que tem outras químicas envolvidas, né? Não basta ter pessoas qualificadas, concursadas, né? Aí eu chego em outros parâmetros: motivação, leitura de território, abordagem, como é que os meus valores morais, religiosos, profissionais afetam a minha interação com aquela família que chega ali, com demandas que são únicas, né? Esse é um desafio da literatura de burocracia de linha de frente. Como é que eu enquadro em categorias, em sistemas, em planilhas, em relatórios mensais de atendimento, de pessoas que são únicas, que chegam ali com suas demandas que são multidimensionais e multissetoriais, né? Eu tenho um dilema, tenho um filho com deficiência que estuda numa escola, eu tenho um outro filho municipal, tenho um outro filho que está na rede estadual. Cada escola fica numa distância absurda, eu estou sendo despejada, então eu tenho ali uma miríade de problemas que ultrapassam a assistência, que perpassam a saúde, perpassam o transporte, perpassam a educação. Estou falando de um caso concreto de uma dissertação muito boa que eu li, né? Como é que a gente lida com essa tensão entre as vulnerabilidades individuais e a vulnerabilidade institucional? E quem tece essa costura entre demandas e ofertas, né? Os burocratas weberianos bem-intencionados estruturam a lei, mas é impossível antever todas as situações individualizadas no cotidiano. E aí como é que a gente faz essa ponte e como é que a gente retroalimenta os sistemas? Não para chegar no mapa do Borges, para chegar num sistema exaustivo que preveja todas as categorias. Mas como é que a gente vai lidando com essa discricionalidade? Esse é um conceito importante em implementação, né? Qual é a margem de escolha dos burocratas dentro da margem da lei? É impossível eliminar a discricionalidade. O Michael Lipsky vai dizer, inclusive, que é indesejável, porque a gente precisa de seres pensantes que consigam fazer essa adequação. Um jeito interessante de pensar essa ideia é assistir Daniel Blake, naquele filme do Ken Loach. Como é que eu penso demandas individuais e regras e sistemas, né? A interface humana, inclusive, vai se reduzindo. Eu posso, às vezes, estar interagindo com o computador. Não é ainda a nossa realidade, né? A gente pode voltar a falar dos processos de abordagem de cadastramento. Mas essa é uma tensão insolúvel. Eu tenho muito mais demanda e problema no mundo do que eu tenho capacidade de resolução, por mais bem intencionados que sejam os gestores. Então, como é que a gente lida com esse enxugar gelo e com essa sensação de insuficiência, né? Muita coisa em política pública, Rodrigo, Camila, tem a ver com o incrementalismo, com pequenos ajustes que vão fazendo diferença lá na frente, né? Mas isso também gera frustração, porque o tamanho da desigualdade brasileira demandaria quase uma revolução. E aí como é que a gente caminha, né, entre esse passo lento das políticas públicas, quando elas têm continuidade, recursos e vão numa direção, e o tamanho das demandas que a gente tem? Então essa é uma equação que não é simples de fechar. Puxando um pouquinho, né, do finalzinho da sua resposta, queria que você aprofundasse um pouquinho também o que você comentou no começo, né, sobre a flutuação ao longo do tempo do que é assistência social e desses mecanismos federais para que chegue lá na ponta para quem realmente precisa, né? E como que as nossas influências pessoais, mas falando no âmbito nacional, assim, de governo para governo, influencia essas políticas, assim, né? O que você poderia contar pra gente, né, num aspecto mais, assim, exemplificando mesmo como que se dá essas flutuações de acordo com as erupções políticas, enfim. Legal, Camila, acho que tem várias coisas importantes na sua pergunta, né? Primeiro ponto é como é que os atores olham para a própria assistência, né? A gente ainda está disputando o sentido da assistência social como política pública, né? Muitas vezes a assistência social é definida pela negativa, né? Então, essa ideia da subsidiariedade da assistência. Então, tudo que não é exatamente saúde, educação, ou que é olhar para o pobre, olhar para o vulnerável na saúde, na educação, em outra política, vira, né,
é o que sobra para assistência. Então, esse é um outro ponto. O que coloca, inclusive, um desafio para pensar a intersetorialidade e a transversalidade na assistência. Né? A assistência tem um papel potencial articulador muito grande, mas tem também um temor muito grande de perder a própria identidade nesse processo. Né? E aí, para voltar para o âmbito federal, quando a gente pensa na assistência social, a gente tem uma disputa sobre quais são os sentidos de responsabilidade pública pela provisão da assistência. Né? Então, a gente tem lá o direito à assistência social como política universal, na Constituição de 88, que é um marco para a área, como vocês, né, todo mundo bem sabe. Mas como é que a gente traduz essa ideia ampla? Né? Como é que a gente traduz esse direito na concretude? Tem uma orientanda que fez uma dissertação de mestrado bem bonita sobre isso. Ela chama Gabriela Bretas, defendeu o mestrado lá em gestão de política pública comigo em 2016. Ela vai mostrando uma tensão no governo federal, né, no executivo, no ministério e também no Conselho Nacional, entre os atores do terceiro setor, que historicamente proviam serviços, e os atores dessa comunidade de política pública que estão tentando construir uma política num sentido mais estatal, de provisão direta, né, de traduzir a ideia de responsabilidade pública como provisão direta estatal dentro da assistência. E aí ela vai mostrando como a própria nomenclatura da lei vai mudando ao longo do tempo. Né? Então, a ideia de rede pública, de rede privada, né, os equipamentos públicos da assistência e o terceiro setor e as organizações, até a gente chegar em algum momento na ideia, né, de uma rede única da assistência, né, com atores de provisão direta e indireta. Né? Essa é uma relação bastante tensa e com traduções distintas entre os níveis da federação. Né? A própria ideia de comando único, ela não é seguida amplamente em todos os lugares. Né? Então, a gente tem uma estrutura, uma ossatura institucional da política que passa pelos repasses fundo a fundo. Né? Mas a gente tem locais como o próprio estado de São Paulo, que tem o Fundo Estadual de Assistência e tem o Fundo de Solidariedade. Então, a gente tem uma permanência de uma lógica do passado no presente. Né? Então, como é que a gente opera numa lógica ainda de filantropia, ainda de caridade, benemerência e estrutura política de assistência. Né? E aí tem um marcador importante ao longo do tempo, que é a Tipificação Nacional dos Serviços, de 2009. Né? Que é uma regra super importante que vai balizar o quê? Que serviços podem ser caracterizados como serviços da política de assistência social. Né? Também é um macro parâmetro, porque eu preciso especificar o que é um centro de convivência, a própria ideia da convivência intergeracional, né? A gente sai de uma lógica de segmentação etária, espaço da criança, espaço do idoso, etc, para uma lógica de convivência e de convívio intergeracional. Mas como é que eu vou especificando esses equipamentos no nível local? Então, eu estou fazendo uma pesquisa comparando São Paulo e Belo Horizonte. Né? Em Belo Horizonte, os atores da política local, por N motivos que a gente pode explorar, se vocês quiserem, acabam optando por seguir a tipificação nacional e organizar a política municipal com essa lógica. Em São Paulo, isso é impossível. Né? São Paulo tem a maior rede de provisão de serviços da América Latina, uma rede de provisão de serviços mais complexa do que cabe na tipificação. Não faz sentido, desde Brasília, pensar São Paulo como parâmetro. São Paulo é jabuticaba, né? Não é a regra. Eu via isso o tempo inteiro quando estava no governo federal. E aí foi muito interessante estudar esse processo par e passo entre definir a tipificação, a portaria de serviços, como a gente chama, aqui em São Paulo, olhando para essa portaria nacional. E fazendo essa relação de adequação. Porque sem essa relação de adequação, a gente, inclusive, não tem repasse de recursos. Então, como que o sistema vai operando? Né? Eu defino aquilo que a comunidade de política, os atores que participam e pensam essa política definiram como assistência social. O que você quiser fazer de adicional, você vai precisar de outros recursos próprios. Em São Paulo, isso tem a ver com a lógica do Fundo de Solidariedade. Então, eu opero políticas com marca local própria com esse tipo de financiamento. Tá? E, enfim, aí tem várias questões interessantes que a gente pode pensar, né? Inclusive essa relação entre executivo e legislativo na assistência, todo o processo de emendas ao orçamento, qual o papel dos vereadores de base territorial local, né? Querendo privilegiar certos territórios em detrimento de outros, como é que isso junta com as previsões da assistência social, essa relação entre organizações, vereadores, supervisões, como é que isso vai compondo o orçamento. Uma parte importante do orçamento municipal da assistência vem de emendas
parlamentares. Eu tenho um orientando de TCC, o Matheus Crepaldi, que estudou esse tema. E tem um outro orientando de TCC, que depois foi orientando de mestrado, da Gabriela Lota, o Guilherme Pereira, fez uma dissertação na Federal do ABC sobre essa relação entre territórios, supervisões e o topo decisório, tá? Enfim, tudo isso para te dizer que a gente tem, para voltar para a governança multinível, que eu tenho uma linha do tempo dos normativos federais, mas eu também tenho linhas do tempo locais, né? E a própria ideia da governança multinível é entender como é que esse jogo jogado localmente, ele também é constrangido e balizado pelo que acontece no nível federal. Mesmo que uma parcela importante do financiamento da política venha dos orçamentos municipais, isso é regra para quase o Brasil inteiro, pouca gente pode abrir mão de recurso federal. A gente está sempre com cobertor curto, certo? Falta recurso. Então, como é que eu organizo as minhas especificidades locais e não perco a possibilidade de repasse de recurso federal? Até para voltar para o tema federativo. E como é que a gente vai adaptando essa lógica? Porque esse jogo não começa e termina em Brasília, né? Eu vi de várias secretárias municipais que eu entrevistei em São Paulo e em BH, em Belo Horizonte, a mesma frase. A regra de Brasília não cabe aqui. Mas não cabe em São Paulo, não cabe em Belo Horizonte, não cabe em Pindamonhangaba, não cabe em lugar nenhum. Porque a ideia não é essa, né? A ideia da norma federal é ser uma baliza, é ser uma orientação, que precisa ser traduzida no nível estadual, idealmente com uma visão regionalizada, né? Então, o que é pensar a vulnerabilidade no Maranhão? Fui participar de uma oficina lá. Todo mundo, interessantíssimo. E disputas muito específicas entre o terreno do mundo do trabalho e o terreno da proteção social, que é um outro ponto, né? A gente está aqui pensando a política de assistência como algo super importante, mas tem uma série de atores supostamente progressistas que querem mais que essa política acabe. Né? Um pouco nessa ideia de que a gente não deveria precisar de assistência, porque assistência é caridade, e o que é importante é inserir todo mundo no mundo do trabalho. Mas de que mundo do trabalho a gente está falando, cara pálida, né? Numa economia informal, com desemprego ainda elevado, né? E como é que a gente pensa que a gente deveria pensar a assistência numa teia de proteção social? A gente está disputando circuitos de integração, né? A gente está aqui olhando para assistência, mas a gente quer articular assistência com educação, saúde. As pessoas precisam de muitas coisas. E a gente precisa ter múltiplas portas de entrada, né? E conhecimento de quais são esses circuitos. O problema é que quando esses circuitos não estão costurados, aquela mãe que tem a criança com deficiência e 3 filhos, um em cada escola que está sendo despejada, é ela que tem que ficar batendo na porta de várias burocracias para costurar algo que é responsabilidade do Estado. Então, para quem a gente passa o custo dessa desarticulação? Acho que esse é um outro ponto. A gente tem que olhar para a parte sem perder noção do todo. Você citou aí Pindamonhangaba, né? Se não me engano, é a cidade do... Foi governador de São Paulo, atual presidente da República, vice-presidente da República, né? O Geraldo Alckmin. Me ocorreu perguntar como que a literatura trabalha essa questão do federalismo, da influência dos governos estaduais na definição de política pública em assistência social, sobretudo nas áreas de educação e saúde. Então, a gente tem um debate forte sobre federalismo e política social no Brasil. Esse é um debate canônico em ciência política e em políticas públicas, né? Tem toda uma literatura que vai tentar entender o que aconteceu pós-88. E aí tem uma referência importante que são os trabalhos da Marta Rett, né, professora do Departamento de Ciência Política e minha colega lá no SEM, que vai mostrar que nem tudo se define ali em 88. Tem uma parte do jogo jogado que se define nas reformas de políticas dos anos 90. Tá? E o que é importante para entender cada área? Como é que os legados do passado geram constrangimentos para as decisões presentes e futuras? Né? Então, na saúde, a gente tem um processo de descentralização bem interessante, só que a gente tem redes de provisão de serviços que eram concentradas e regionalizadas. E a gente tinha a figura do INAMPS. Né? E isso tem todo um processo de descentralização. E a gente tem muitas decisões que aconteceram por NOBs, normas operacionais básicas, assim como também acontece na assistência. Isso é um tipo de norma infralegal, né, que você não precisa disputar tudo no legislativo. Isso é muito diferente da reforma que a gente teve na educação, primeiro com o Fundef e depois com o Fundeb, que a gente precisou de emenda constitucional, porque o poder, né, de decisão estava nas redes estaduais e municipais. A gente tinha os estados provendo uma série de matrículas e a gente teve uma reorganização
entre estados e municípios, né? O nível fundamental foi municipalizado e o nível médio é mais concentrado nos estados, ainda que com variação. Só que isso tudo, toda decisão em política pública implica ganhadores e perdedores. E a grande questão é como é que ganhadores e perdedores organizam os seus recursos de poder e conseguem vocalizar sua demanda. E aí, do ponto de vista do debate institucional e de política pública, quando os governadores têm poder de veto, de fato, né, e quando eles não têm. E como é que a gente olha para os recursos legislativos do próprio presidente, né? E aí esse é um debate super interessante. O que passa por medida provisória, o que é PL, o que é projeto de lei, e como é que tudo isso faz uma diferença danada. Não só do ponto de vista de sopa de letrinha, mas do ponto de vista de quem consegue barrar. Porque uma tese concorrente era a tese do Fernando Abruzzo, dos barões da federação, né? Como é que a gente pensa no Brasil, das capitanias hereditárias, e essa ideia de que os governadores teriam muito poder para vetar a agenda do topo do Executivo Federal, né? O que a literatura... E essa foi uma tese bastante forte por muito tempo. O que a literatura vai mostrar? Não tem uma regra única que valha para todas as políticas. A gente, de fato, precisa olhar para essas trajetórias históricas de cada política e entender que a trajetória da educação é diferente da trajetória da saúde. E uma coisa interessante, eu tenho participado de algumas bancas que vão tentar entender por que a educação não tem os arranjos de coordenação federativa que o SUS tem e o SUAS tem. A gente não tem um arranjo sistêmico na educação. Vocês acompanharam todo o debate acalorado sobre a BNCC, né? Base Nacional Curricular Comum, todo o debate sobre a reforma do ensino médio. Porque, de fato, no caso da educação, a gente tem uma fragmentação decisória muito maior. De fato, os níveis estaduais têm um peso, né? A gente também tem as organizações do terceiro setor, Todos pela Educação, Campanha Nacional, a gente tem uma miríade de atores e um desafio muito maior de lidar com essa coordenação federativa. O que não acontece no caso do SUS. E aí uma parte da explicação tem a ver com o próprio movimento sanitarista, né? Então, nessa linha de não produzir só explicações estadocêntricas, como é que eu penso, como é que movimentos sociais e atores coletivos se organizam para demandar transformações? Uma das interpretações para a reforma relativamente tímida da assistência social no contexto pós-Constituição de 88 está lá na Maria Hermínia Tavares de Almeida, num texto muito bonito de 95, em que ela vai falar que faltou uma coalizão reformista forte na área de assistência, né? Tem uma tese bonita do Gustavo Margarites, da URGS, que virou livro, né? Em que ele vai olhar para o contexto da Assembleia Nacional Constituinte. Ele foi analisar as notas taquigráficas da Comissão de Família e Seguridade Social. E aí o que ele vai mostrar? Diferente de uma certa literatura que já é canônica, né? O primeiro engate da assistência não foi direto com a saúde e com os sanitaristas. Os sanitaristas estavam lá discutindo a reforma sanitária, a descentralização e a construção desse sistema único, público, universal, né? E aí o SUS de 88 é diferente do SUS híbrido, misto, público-privado que a gente tem. Esse é um debate que até uma Minicute faz. Mas o que o Gustavo vai mostrar? Que a primeira articulação foi ali na comissão com a Previdência Social. E a primeira disputa foi construir o conceito de seguridade. Vanderlei Guilherme dos Santos, que é um autor importante na ciência política, que tem um texto clássico que chama Cidadania e Justiça, de 1979, tá? Ele, olhando para o caso da Inglaterra, vai trazer esse conceito de seguridade, do direito à proteção independentemente da contribuição prévia. O que a gente faz em 88? A gente rompe as bases da cidadania regulada. A ideia de que para acessar proteção, previdência, assistência, saúde, eu preciso primeiro contribuir. A ideia da cidadania regulada, que é um conceito que está no Vanderlei Guilherme dos Santos, é a ideia de que a CLT, a carteira de trabalho, é a certidão de nascimento cívico, né? Isso vem lá da era Vargas, dos anos 30. Essa relação entre a sua posição no mercado formal de trabalho e o seu acesso a direitos. Isso segmentado por categorias profissionais. Então, todo mundo que está no informal ou não tem carteira de trabalho está fora, né? É essa vinculação que se quebra magicamente em 88. Não é simplesmente dizer que assistência é um direito. Como é que a gente vai construindo e consolidando essa ideia da seguridade, do direito à proteção social? Isso é muito potente. E aí o Gustavo Margarites vai mostrar como isso acontece ali na Comissão de Seguridade e Família, e depois a saúde vai se agregando, e a gente chega nesse tripé da Seguridade Social: saúde, assistência e previdência social. O
que como tripé, na prática, nunca funcionou tão bem, né? A gente tem uma grande segmentação entre esses mundos e tem relações bem tensas se a gente for pensar, por exemplo, o BPC, benefício de prestação continuada, né? Que é um benefício previdenciário, mas também assistencial, e aí a gente tem tensões com a própria comunidade médica de pensar esse olhar biopsicossocial. O que é ser uma pessoa com deficiência num país como o Brasil, né? Para além do olhar médico, qual é o tipo de vulnerabilidade específica? E como é que eu trago o olhar da assistência social, o olhar do servidor da assistência social para compor esse diagnóstico e pensar essa vulnerabilidade? Para além de uma lógica de INSS, tem direito ou não tem o benefício, uma lógica de perito médico, né? Eu acompanhei um pouco essas discussões. E como é que a gente chega lá na frente no BPC na escola, né? Como é que eu penso o direito da criança com deficiência de estar incluída no sistema escolar? Então, muitas vezes, Rodrigo, Camila, essas políticas precisam se articular. Eu preciso que essas comunidades se articulem. Mas a lógica do cotidiano da política pública é uma lógica de especialização, né? Cada um está ali tocando o seu dia a dia. Então, como é que eu produzo essas sinergias e esses encontros? E não basta produzir esse encontro só lá no topo ou só no território, né? Porque senão eu tenho experiências pioneiras que podem ser interessantes. Mas elas vão perdurar? Porque conseguir de fato incluir e chegar na equidade depende de continuidade, né? Essa é uma disputa no tempo. É uma disputa de décadas. Não é algo que eu vou resolver no timing de uma gestão. Você falou um pouquinho, né, do tripé da seguridade, né, da saúde, da educação, da assistência social. E um caso que eu acho que faz as pessoas irem um pouco para conhecerem, né, a assistência é justamente o Bolsa Família. Você fala bastante dele no seu doutorado. Por que o Bolsa Família ele é tão importante, emblemático, e por que ele... quais são os seus dilemas e o que ele fala sobre assistência social, assim, né? Porque é um dos programas mais conhecidos, né, nacionalmente. E o que ele tem de tão importante, assim? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, Camila, essa é uma pergunta longa. Então, Bolsa Família é conhecido não só nacionalmente, como internacionalmente, né? Hoje mesmo estou numa banca sobre boas práticas e como é que o Brasil exporta políticas sociais, né? Então, é bem interessante. Bom, a transferência de renda no Brasil começa no nível subnacional, né? Então, os primeiros locais de experimentação da transferência de renda são os municípios. Isso é bem legal no caso brasileiro. E diferente do México, né? Oportunidades no México começa de cima para baixo. Aqui começou de baixo para cima. Então, lá nos anos 90, meados dos anos 90, a gente tinha dois grandes modelos. O modelo Bolsa Escola e o modelo Renda Mínima, né? Então, a gente tem várias ideias por trás. A gente está falando de um país extremamente desigual. Então, como é que a gente pensa algum grau de redistribuição de renda, né? Como é que a gente pensa que as pessoas precisam, numa economia capitalista, monetarizada, precisam de renda, né? E aí tem esse contraponto entre Bolsa Família e Fome Zero. As pessoas não precisam só de comida, as pessoas precisam de renda, e aí tem todo um debate que resvala lá no Banco Mundial e na ideia do Bolsa Família como programa liberal, que é pensar que o melhor alocador do seu próprio bem-estar é o indivíduo em situação de pobreza e vulnerabilidade. Né? Então eu vou pensar, eu digo para você qual é a sua cesta básica que você precisa, eu te dou dinheiro e você atende suas necessidades básicas. Né? Então você tem todo um pressuposto ali importante de basic needs, né? Essa fronteira entre o que é o básico e o que é o mínimo, para garantir dignidade. E aí eu tenho objetivos de curto prazo que são muito básicos mesmo. Eu preciso garantir segurança alimentar. Um caminho para pensar segurança alimentar é transferência de alimentos, modelo Fome Zero e vários outros modelos desse tipo. Outro modelo é transferência direta de renda. Isso acontecia no Brasil, acontecia em outros lugares. Mas só para fechar a discussão subnacional. Então, nos anos 90, vários desses modelos, experiências pilotos, Santos, Campinas, Ribeirão Preto. Isso vai se difundindo, ganha escala nacional. E lá no governo FHC, no início dos anos 2000, você começa a apoiar financeiramente essas iniciativas e depois você começa a ampliar programas. Até o FHC você tinha 4 programas, fragmentados e com estruturas diversas. Bolsa Escola, Bolsa, Cartão Alimentação, Auxílio Gás, tudo muito separado, cada ministério cuidando do seu. O que muda? E já um proto-cadastro único, isso é bem importante, né? Entender hoje a lógica do SUAS e da assistência e a visibilidade pública que ela tem, o que eu vou argumentar lá no meu doutorado? Tem tudo a ver com entender esse processo de consolidação do Bolsa, consolidação do cadastro e estruturação da rede de equipamentos do SUAS.
tá? Então você cria ali em 2001 o cadastro único, ainda com uma série de problemas, e em 2003 você unifica esses programas no Bolsa Família, tá? Você tem pela primeira vez uma estrutura administrativa e uma capilaridade para chegar nos territórios, tá? Isso primeiro surge muito fora da assistência, você tem uma relação super tensa entre transferência e assistência, né? Por N motivos que a gente pode explorar, se vocês acharem que é o caso, e eu já escrevi bastante sobre isso, né? Então, essa ideia dos serviços, a ideia, né? Assistência social, uma parte da comunidade de assistência social vai pensar no mundo pós-capitalista, em possibilidades de revolução, vão fazer a crítica da transferência, enfim. Mas você tem um processo importante que vai sendo avaliado, esse é um outro ponto, né? Nenhuma política pública deveria se auto-justificar. Não importam as boas intenções de quem criou. A gente precisa avaliar, monitorar, e avaliar, quando eu falo, não é só avaliação de resultados e impacto, né? Dá pra gente fazer uma discussão metodológica só sobre isso. Tem várias estratégias, qual e quanti, de avaliar o que funciona e o que não funciona. Então, o Bolsa Família vai se consolidando, você tem metas importantes de expansão, e você vai criando engenharias para fazer esse programa funcionar. Primeiro, numa lógica que tenta bypassar a assistência, e depois de maneira integrada, porque a grande porta de entrada para transferência são os equipamentos públicos da assistência. Num primeiro momento, lá atrás, ainda passou por escola, posto de saúde, mas você teve um processo importante de recurso, né? Estava falando antes. Que uma parte super importante de recursos da função 8, do orçamento da assistência social, vem da transferência de renda, vem dos benefícios, vem do Bolsa Família e do BPC. A assistência social ganha uma visibilidade pública com o Bolsa Família que ela nunca teve, gente. Ninguém discutia assistência social, né? Então, isso é super importante. Nem todos os atores do campo fazem esse reconhecimento. Tem uma gestora fundamental que a gente perdeu há pouquíssimo tempo, uma pessoa muito querida, que é a Simone Albuquerque, né? Que foi gestora em Belo Horizonte e foi secretária nacional de assistência, gestora de proteção social básica, uma figura incrível, né? Que quando eu também estava no governo federal, percebe a importância de não ficar brigando com a transferência e percebe a possibilidade de retroalimentação, de fertilização cruzada, tá? Então, uma série de estruturas de assistência vão se construindo não a reboque da transferência. Você tem um refinamento do olhar. Por exemplo, quando em 2006 finalmente você começa um processo de acompanhamento de condicionalidades, como é que você vai percebendo que famílias que não conseguem cumprir condicionalidades são extremamente vulneráveis? Como é que você cria um painel de alerta no sistema de monitoramento, né? E aí eu fui acompanhando isso por dentro da SAGE, né? Como é que a gente vai criando um sistema de monitoramento que olha ali para quem são essas famílias? Quão vulneráveis elas são, né? Óbvio que o Bolsa Família cai como um elefante na cabeça do CRAS. Eu ouvi essa frase literalmente nas minhas entrevistas, né? Então surgem novas demandas, mas surge recurso, surge visibilidade pública e você vai possibilitando a qualificação desse olhar, né? E aí é muito bonito. Num certo período, você tinha ali uma categoria residual outros no SICOM. Então tudo você colocava ali, motivos desconhecidos. Com essa parceria com a assistência, como é que você vai qualificando esse olhar? E como é que você separa o que é o descumprimento, que tem a ver com vulnerabilidades e problemas das famílias, e qual é a parte disso que tem a ver com falhas do Estado de estruturar a rede de serviços, né? Então tem muita importância, você tem vários estudos que mostram o impacto na redução imediata da pobreza. Te diria que esse é um programa que incide muito mais sobre pobreza do que sobre desigualdade. Esse é um debate longo e importante que o SEM fez. Tem um livro que chama Trajetórias das Desigualdades Sociais no Brasil, organizado pelo Eduardo Marques e pela Marta Rett, tá? A valorização real do salário mínimo teve um impacto muito maior, inclusive, do que o próprio Bolsa Família. Então dá pra gente decompor, os economistas fazem isso, né? A Célia Lessa Kersenes tem um texto bem bonito sobre isso, em que ela mostra a parcela do Bolsa Família, a parcela do BPC e a parcela da valorização real do salário mínimo e da formalização do vínculo no mercado de trabalho. Então, de novo, nenhuma andorinha faz verão. Bolsa Família é parte de um todo. Assim como a assistência social, a saúde e a educação. Se a gente não costurar essas teias, não tem milagre. Não tem bala de prata, né? A gente geralmente aposta, então esse programa vai revolucionar. Não vai. A gente está falando de uma desigualdade histórica. Brasil, né, de um país extremamente violento, desigual, racista, misógino. A gente precisa de muitas ações em múltiplos níveis e de
de gestores trabalhando na mesma direção, né? Eu brinco que se tenha um furando a canoa, outro pulando da canoa, outro remando a canoa em múltiplas direções, a gente vai ficar girando em falso e afundando. Então a gente precisa de coordenação de atores e de visões compartilhadas. Qual é o projeto, né, de país que a gente quer? E isso dá aflição para quem estuda política pública, né? A qualidade do nosso debate público, mesmo no período pré-eleitoral, é muito ruim, né? A gente fica discutindo factoides, fake news, né? Coisas são absolutamente relevantes. A gente volta para debates bizantinos, né? A Terra é redonda ou não é? Kit gay, umas coisas tão absurdas, né? Quando a gente devia estar discutindo o que a gente faz com o orçamento. Né? O orçamento é sempre restrito, mas dado esse orçamento restrito, quais são as escolhas alocativas? Gente, o Brasil é um caso internacional de instâncias de participação. A gente nem valoriza isso, mas a gente tem um orçamento participativo, a gente tem conselhos municipais, a gente tem conferências, audiências públicas. Como é que esses espaços são ocupados? Na assistência social, por exemplo, tem uma série de audiências públicas. Quem vocaliza suas demandas nessas audiências? Como é que a gente pensa, para voltar para um ponto que o Rodrigo trouxe antes? Quem vai nas reuniões do Conselho Municipal, do FAS, do Fórum de Assistência Social? Como é que a gente pensa essa relação muito tênue entre trabalhador e usuário? Né? Isso é um ponto super importante na assistência. Quem é representante da gestão, quem é representante do terceiro setor, quem é usuário, quem é trabalhador? Como é que a gente olha para os vínculos desses trabalhadores? Por exemplo, eu tenho trabalhadores eventualmente concursados e eu tenho trabalhadores altamente precarizados que estão no terceiro setor. E estão, às vezes, provendo os mesmos serviços. Como é que a gente lida com essas desigualdades? Isso surgiu no meu campo, principalmente na comparação entre São Paulo e Belo Horizonte. Né? Como é que eu crio parcerias entre esses trabalhadores? Como é que eu lido com as desiguais motivações desses trabalhadores para atender a população na ponta? Enfim, acho que eu falei do que você perguntou e de outras coisas. Esse é o segundo bloco do podcast do PPAS, que hoje entrevista a professora Renata Bichir. Olá para todos os ouvintes, aqui é a Laila, olá professora. E a gente já emenda agora com uma pergunta, que é, professora, nesse bloco nós gostaríamos de abordar, se possível, algum tipo de análise comparativa entre as diferentes regiões, né? Como que, concretamente, alguma das metrópoles brasileiras, elas têm lidado com os desafios de implementação de políticas intersetoriais entre seus territórios vulneráveis? Muito boa a sua pergunta, Laila. Então, um desafio para estudar assistência social é pensar que a gente tem muitos estudos de caso em profundidade, então vou olhar para Pindamonhangaba, para São Paulo, para Belo Horizonte, mas a gente tem poucos estudos de N grande, né? Estudos que tentam olhar para vários casos ou tentam estabelecer comparações. E comparações são importantes para a gente entender, na prática, como é que cada município, ou cada estado, se for o caso, organiza as suas redes, tá? Então, eu tenho olhado para metrópoles, olhei primeiro para Jabuticaba, né? Então, olhei para São Paulo e qual foi a motivação, né? Você tinha todo um argumento de que em São Paulo você não teria SUAS, exatamente pela relação de elevadíssima terceirização. Então, a gente tem uma rede que é, como vocês bem sabem, 99% de provisão indireta. Tá? E aí o que eu fui disputar é exatamente isso. Ok, a provisão é indireta, mas isso significa que o Estado, o poder público, não faz nada? Né? E aí eu fui exatamente entender essa ideia dos modos de implementação do SUAS e como é que o SUAS é implementado em metrópoles. Né? E aí, no caso de São Paulo, faz muita diferença separar o que é a capacidade de provisão direta da política e o que é a capacidade de regulação. Então o poder público não está provendo diretamente, mas está regulando essa provisão, e isso não é pouca coisa. E isso acontece em processos interativos, em arenas como o Conselho, o FAS, e também em espaços informais. Tenho estudado isso há bastante tempo. Isso é muito diferente, por exemplo, do caso de Belo Horizonte, né, que a gente também estudou, em que eu tenho atores que conformam uma comunidade de política pública, que vêm de várias experiências municipais, João Monlevade, outros lugares, que tem uma articulação forte com a PUC de Minas Gerais, então você tem uma articulação ali, turma da psicologia social, do serviço social, conformando não só uma comunidade epistêmica é uma comunidade de especialistas que pensam o setor, mas que também chegam e viram gestores na gestão municipal e que estão ali entendendo um certo modo de implementar o SUAS, né? E uma coisa é pensar o SUAS lá atrás, nos anos 90, quando a gente só tinha a LOAS, Lei Orgânica de Assistência, como parâmetro, né?
E aí, como é que isso vai sendo tecido? Em Belo Horizonte, diferentemente de São Paulo, você tem uma disputa forte pela provisão direta, né? Ainda que os movimentos sociais e o terceiro setor tenham o seu locus. Mas você tem uma clara separação entre a proteção social básica na provisão direta e a proteção especial como esse locus da provisão indireta. Isso não é incomum, é bastante comum que a proteção especial e a alta e média complexidade sejam terceirizadas, são serviços que têm suas particularidades, mas em algumas metrópoles a proteção básica geralmente está na mão da provisão direta. Esses modelos variam. Eu tenho uma orientanda da psicologia social, Maria Fernanda Aguilar Lara, que está estudando Fortaleza, que está comparando Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo. Ela faz parte do meu grupo de pesquisa. E Fortaleza tem uma outra característica, tá? E aí o que é interessante de ver, e eu tenho outros orientandos olhando para isso, como é que a gente pensa o dado para todos os municípios e compara só as metrópoles? O que é comum, Laila, em todas as metrópoles? É muito difícil para as metrópoles, pela escala do problema, pelo tamanho e tipo de vulnerabilidade, chegar nas metas do Pacto de Aprimoramento da Gestão. Então, não sei se vocês conhecem, estava falando desse documento, né, que amarra tanto a gestão municipal quanto a gestão estadual. Tem o Pacto para a Gestão Municipal e para estadual, tá? E vão olhar para 4 ou 5 anos para frente e tem indicadores pactuados. É muito difícil para as metrópoles chegar, por exemplo, nas metas de busca ativa e de cadastramento de população em situação de rua. Muito difícil. Tem variações. Então, se compara Campinas e São Paulo, não é tudo igual, né? Mas, geralmente, as metrópoles têm desempenho pior do que os outros municípios. Eu tenho um estudo de N Grande em que a gente está olhando para os dados do Censo SUAS entre 2011 e 2016. E eu, Sérgio Simone e o Guilherme Pereira. E a gente faz uma radiografia das capacidades weberianas, recursos humanos, financeiros e provisão de serviços. E o que a gente vai mostrar? Tem variações. E geralmente os pequenos municípios, pasmem, conseguem se estruturar melhor do que metrópole. Então isso é bem interessante. Não é só uma questão de recurso. Eu posso ter muito recurso, mas ter muito problema também. Então tem um efeito escala em metrópole que é desafiador. E o que a gente está vendo, agora numa outra pesquisa, a gente está olhando para o Rio de Janeiro, que também tem uma outra lógica de organização. A gente ainda tem alguns locais no Brasil que fazem disputas em relação ao SUAS, que vão achar que a política de assistência é coisa de neoliberal, porque o que a gente devia estar fazendo é revolução. Assim, tô falando como piada, né? Eu que tô na área de política pública, a gente que estuda política pública, a gente dá o SUAS como favas contadas. Mas isso também não é verdade. A gente tem algumas comunidades epistêmicas que influenciam as agendas de política pública que estão jogando um outro jogo, que estão achando ainda que o SUAS é insuficiente. Então, se o SUAS ainda não é o que a gente quer, a gente vai fazer qualquer outra coisa, tá? Então, tudo isso para te dizer, Laila, que tem muito espaço para comparação e para comparações bem feitas, né? E aí, do ponto de vista metodológico, depende da nossa pergunta. O que eu quero olhar? Agora eu tenho orientandas olhando para a produção social especial no Brasil inteiro, comparando metrópoles. Tem uma outra aluna comparando só a população em situação de rua, São Paulo e Belo Horizonte, para entender as abordagens. E para entender também, né, quando o Estado não é um monolito e a sociedade civil também não é um monolito, né? Então é muito diferente separar o que é um terceiro setor profissionalizado, o mundo das ONGs e o mundo dos movimentos sociais. A gente tem as duas coisas rolando, né? Em Belo Horizonte eu tenho um start da política que passa pelos movimentos pró-creche, mobilização de mães, mobilização social. Eu tenho atores da sociedade civil em São Paulo e BH que também demandaram a construção da política, né? Às vezes a gente tem uma leitura muito binária, ou eu tenho o Estado ou eu tenho o terceiro setor. O terceiro setor é a privatização, é a delegação, tal. Tão mais complicado do que isso, né? E a gente tem dado para olhar para isso. A gente tem o mapa das organizações sociais do IPEA, que finalmente está passando por um processo de aprimoramento. Tem problemas na base, mas isso já é uma discussão mais técnica. E a gente tem outras bases locais que nos permitem diferenciar que atores são esses. Eu tenho um artigo publicado com a Maria Laura Gomes e com o Guilherme Pereira, na Novos Estudos SEBRAP, que a gente pega a base do conveniamento em São Paulo para entender o perfil das organizações. E talvez isso seja o terceiro bloco, mas já adiantando um pouquinho, uma das coisas interessantes é que a gente tem um argumento de que esses conveniamentos são muito particularistas, que cada gestão faz o que quer e aí tem descontinuidade dos serviços, cada gestor operaria o mundo a seu bel prazer. O que a gente faz? A gente vai testar duas gestões de colorações político-partidárias diferentes.
A gente pega ali Serra Kassab e o início do Haddad e vai olhar para o perfil de quem faz conveniamento e para o tempo médio de duração dos contratos. O que é super interessante de observar? Que os contratos têm duração de mais de uma gestão, acho que a média é 4,5 anos, o que é bem interessante. Você tem bastante taxa de renovação do contrato. Óbvio que isso também fala sobre a dependência do poder público em relação a essas organizações. E a gente tem muito mais continuidade do que descontinuidade, mesmo em gestões absolutamente diferentes, tá? E aí tem toda uma discussão que vai para a territorialização, que vai para a classificação, quem são as grandes provedoras de serviços, quem são as médias provedoras, quem são aquelas organizações que têm convênios super pontuais. E como é que isso fala sobre a diversidade e a complexidade dos públicos que eu preciso atingir em metrópole, né? E aí esse mundo, Laila, como é que eu penso? Desde medida socioeducativa até um centro de convivência para criança e adolescência, né? E é isso. Isso que a senhora falou é interessante, porque amarra uma coisa que a senhora disse no primeiro bloco, que era sobre as instâncias, e quando a senhora estava explicando né, os diferentes lugares para se fazer um governo, né? E essa pesquisa que a senhora está fazendo e produzindo, ela só é possível porque a gente tem os dados, né? E esses dados, eles precisam ser coletados. E para eles serem coletados, eles precisam partir de um outro lugar, de uma outra instância, que falou, e aí, vamos lá, e aí, vamos perguntar para não sei quem. E eu acho isso muito interessante, né? Porque a solidificação da construção de um projeto, de uma pesquisa de um projeto para o futuro, ela precisa partir desse lugar, né? E se não tiverem pessoas coletando os dados, a gente não consegue extrair esses resultados que a senhora está trazendo agora, que inclusive me chocaram um pouquinho. Sim, Laila, essa é uma discussão super importante do ponto de vista de metodologia de pesquisa, né? E de organização de política pública. A gente precisa de evidências. Não para ter um fetiche positivista e achar que a gente, né, tira foto do mundo e que a foto representa o mundo. Vocês da área de psicologia sabem bem mais do que eu sobre isso, sobre o papel das representações e os filtros de percepção, mas a gente precisa de dado. E por incrível que pareça, o Brasil é um país riquíssimo em dados. A gente olha muito o copo vazio, mas eu já fui para um congresso no Canadá e as pessoas ficaram chocadas que a gente tem um censo demográfico com esse grau de detalhe sobre renda, sobre demografia. A Alemanha, eu tentei fazer um projeto comparativo com o pessoal em Berlim, eles não têm dados especializados como a gente tem de renda. Nos Estados Unidos também não. Então o cadastro único é revolucionário, por mais que ele seja uma sobrecarga, né? E a gente também tem uma temporalidade do cadastro único, como é que ao longo do tempo a gente vai tendo as várias versões e vai disputando quem eu visibilizo ou invisibilizo. Esse é um debate super importante de antropologia do Estado, né? Tem um autor importante que chama James Scott, que vai falar da ideia da legibilidade, né? Tem tudo a ver com Foucault também, saber é poder. Então como é que eu classifico, crio categorias? Quando e por que eu incluo quilombolas, ribeirinhos, assentados da reforma agrária, atingidos por barragem, né? E aí, como é que eu qualifico o olhar da burocracia para conseguir chegar nesse cadastro, né? Então, o censo demográfico é importante, foi uma tragédia a gente ter tido, né, essa descontinuidade e perder série histórica, e o dado ainda está atrasado, a gente precisa. Esse é o melhor dado intramunicipal que a gente tem, é impossível fazer estimativas de público pobre e vulnerável, de áreas irregulares, de áreas de favela, sem esse tipo de dado. A PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, é outra base essencial, que tem tudo a ver com a avaliação e monitoramento desses programas sociais. E uma das coisas mais bonitas que eu observei nessa interação entre MDS, IBGE e IPEA, quando eu estava no governo federal, foi a demanda dos pesquisadores por melhorar a amostragem no norte, que tem tudo a ver com as equipes isolantes e a expansão do SUAS, e com as áreas rurais. Porque antes ninguém olhava. Se a política não vai chegar para esses territórios, é muito difícil fazer pesquisa no mundo da Amazônia, no norte, no Pará, né? Porque eu demoro para fazer pesquisa e chegar, né? Vídeos Yanomamis e todo o genocídio que a gente acompanha. Então, como é que a gente melhora a qualidade desse dado? Como é que a gente chega na PNAD contínua, né? Como é que eu vou tendo uma radiografia que é mais metropolitana do que necessariamente municipal, e aí é um debate estatístico, quanto eu consigo extrapolar o dado para o município, mas até consigo, e a qualificação do dado do censo SUAS. Muito gestor reclama que é chato preencher, mas isso é tão bonito, como é que... E aí era bem legal ver a galera de TI,
de sistema de informação, junto com a galera da assistência social, junto com a galera da avaliação, múltiplos saberes. Então eu preciso entender de banco de dados, de estatística, da política, para desenhar o que eu preciso saber em todos os municípios. Para entender se o copo está cheio ou se está vazio. Não basta chegar o CRAS, chegar o CREAS, chegar o Centropop. O que tem dentro desse equipamento? Ele é acessível? Ele tem, né? Eu tenho uma NOB SUAS e uma NOB RH que especifica, olha, nesse perfil de município tem que ter psicólogo, tem que ter tantos assistentes sociais, etc. Isso está funcionando ou não está funcionando? E aí, como é que eu lido com aquilo que eu já resolvi? Variável que não varia não é um bom indicador. E como é que eu vou subindo a barra? Como é que eu vou melhorando aquilo que eu quero exigir? Porque eu não preciso só da estrutura weberiana, como eu conversava com o Rodrigo. Eu não preciso só de equipamento físico acessível com recursos humanos. Preciso entender o que está rolando lá dentro. Preciso entender como é que eu estou olhando para essa rede parcelizada. Preciso olhar para a rede do SUAS de uma maneira integrada, para voltar para o que a Camila me perguntou. Então, se essa é uma rede única, pública e privada, como é que eu estou regulando essa rede privada também? E como é que eu vou olhando para os indicadores para entender, faz diferença a qualidade? Como é que eu chego a indicadores de desempenho? Esse é um grande desafio nas minhas pesquisas. É muito mais fácil olhar para a estruturação da oferta, para as capacidades, do que olhar para desempenho. O que é um bom desempenho no serviço? Essa é uma discussão que está consolidada já na saúde. Eu tenho bons parâmetros de desempenho em saúde. Na educação é mais complicado, mas eu também tenho um debate consolidado sobre o que seria resultado em educação, para além de nota e rendimento. Tá? Na assistência, né, tem um livro bem interessante que a Berenice Couto, a Maria Usanira organizaram sobre a implementação do SUAS. E elas percorrem o Brasil inteiro, vários perfis de municípios. Não sei se vocês conhecem esse livro. Acho que é o SUAS em Movimento, se eu não estou equivocado. O que elas vão mostrar? Quando a gente vai para as percepções dos usuários sobre qualidade, o simples fato de ser escutado, de chegar no serviço, é avaliado como positivo. Mas a gente quer mais do que isso, né? A gente não quer só que as pessoas vocalizem as suas demandas. A gente quer que essas demandas sejam atendidas, certo? A gente quer que a vigilância socioassistencial funcione, que a rede seja integrada. E quando eu ainda estou falando de um grau de vulnerabilidade em que eu olho para o usuário e simplesmente ter sido ouvido é o meu parâmetro de qualidade, eu tenho alguma questão. E aí essa é uma disputa que tem a ver com dado. Como é que a gente desloca o olhar não só para uma radiografia das condições de oferta e chego em métricas de desempenho, que eu preciso pactuar em instâncias como a CIT. O que vai ser desempenho? Né? E aí uma das coisas que eu estou argumentando num texto que eu nunca termino é como é que a gente olha para o próprio pacto de aprimoramento. Né? Esse é um telos. Os gestores municipais, estaduais e federais estão dizendo, olha, a gente precisa chegar aqui. Pequeno porte tem que chegar aqui. Metrópole tem que chegar aqui. E chegar ou não chegar tem a ver com o quê? Como é que eu consigo criar modelos aproximados, com a estatística inclusive, de o que leva para um bom desempenho e o que não leva? Que parte tem a ver com recurso, que parte tem a ver com escolhas políticas? Né? O mundo é multifacetado e as explicações não são unívocas, não são unicausais. Né? Como é que eu componho um mosaico de explicações? Mesmo que isso abra mão da chamada parcimônia explicativa, é um certo fetiche lá da ciência política, né? Achar que a gente chega em causas únicas ou principais. Não, a gente vai chegar em várias. E aí como é que a partir desses dados, indicadores e evidências, Laila, a gente tenta participar do debate público? Sem virar um iluminista ingênuo, né? Porque não basta ter dado e indicador, porque o debate passa por outros lugares também. Você deu um pouquinho uma pincelada sobre os atores informais, né? Tanto das políticas públicas ou especificamente da assistência social. E eu queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo nesse assunto, assim. Qual que é a participação dos movimentos sociais? Quem que está nessa arena mais informal das políticas públicas? Como que esses atores influenciam a implementação ou mesmo a manutenção dessas políticas? Tá, vamos lá. A própria ideia de pensar o formal ou informal está na base do conceito de governança, né? Então, quando a gente para de falar só de política pública ou de produção de política pública e pensa em governança, tem a ver com pensar que decisões são tomadas em arenas formais e informais. Isso não significa que os atores são informais. Por exemplo, movimentos sociais têm toda a legitimidade para a participação, né? E aí você tem um debate importante sobre as instâncias de participação no Brasil, né? Tem um professor bem interessante, que é o Adrian Gurza Lavalle, meu colega no SEM, no Departamento de Ciência Política, que tem uma agenda sobre isso. Sexta-feira agora, dia 20... não sei, 20 e pouco.
vai ter um seminário bem interessante sobre isso, com a Carla Bezerra, falando sobre a agenda da participação no Brasil, né? Então, e aí, os movimentos sociais, né? Eles tiveram um papel fundamental, Camila, na redemocratização, né? A gente tem toda uma discussão sobre as emendas populares na Constituição de 88. Para entender uma série de serviços que chegam hoje na periferia, a gente tem que olhar para os clubes de mãe, para as comunidades eclesiais de base, para toda uma efervescência no território, né? Eu dou aula na USP Leste, lá em Hermelino Matarazzo. Todo o movimento de saúde, creche, expansão de infraestrutura urbana passa por essa mobilização social, tá? E aí você tem um debate sobre o que teria acontecido com os movimentos sociais nos anos 90, todo um debate sobre a onguização, ou a profissionalização dos movimentos sociais, né? Com essas instâncias de participação e com governos de esquerda chegando ao poder, você tem essa discussão do quantos movimentos são cooptados, e aí isso tem a ver com debates teóricos sobre como é que a gente pensa essa relação entre Estado e sociedade civil, né? Uma coisa tem uma lente muito antagônica e binária, como se um se definisse em contraposição ao outro. A gente tem lentes hoje mais granulares e interessantes que vão pensar a ideia de permeabilidade estatal. Essas fronteiras são muito mais porosas. O Eduardo Marques trabalha com esse conceito nas políticas do urbano, e o Adrian Lavalle tem liderado, ele, a Luciana Tatagiba da Unicamp, Rebeca Ibers na UNB, Marcelo Conrad Silva na URGS, enfim, você tem autores bem importantes nessa área. Vamos pensar as interações socioestatais. Vamos pensar que várias agendas de política pública só existem pela mobilização de atores sociais, que tem repertórios diversos, e essa é uma literatura bem interessante. Tem um texto da Rebeca com a Luciana e a Lisandra Serafim sobre esses repertórios de ação, que passam por protesto, que passam por petição, que passam por audiência pública e passam também pela ocupação de cargos públicos na burocracia, né? E isso é muito mais complicado do que pensar a cooptação ou desmobilização. Várias agendas progressistas têm a ver com essa interface. Por exemplo, toda a agenda de políticas para as mulheres, população LGBTQIA+, toda uma agenda de direitos de minorias passa por esse olhar, né? E a gente tem circulação de atores. Quando eu olho não para o burocrata weberiano caricatural e olho para burocratas como seres encarnados com atributo, essa circulação entre o mundo da advocacy, o mundo da mobilização e o mundo da gestão, ela é muito fértil e importante para trazer aprendizados. Tenho alguns orientandos olhando para isso. Na área da ciência social, isso é super importante. Como é que eu qualifico o olhar sobre o público da assistência? Como é que a gente articula esse olhar dos imigrantes? Então, tenho uma pós-doc que está olhando para isso. Como é que as imigrantes bolivianas acessam o sistema de saúde e de assistência em São Paulo? Como é que eu lido com esse mundo da documentação civil, com as barreiras linguísticas? Tem um outro orientando, olhando para os equipamentos para a população LGBTQIA+, na assistência em outras áreas, né? E aí, como é que a gente vai qualificando esses olhares? Toda a discussão dos movimentos de direito da criança, né? Agora a gente tem a agenda da primeira infância, que eu também fui estudar, que é outro exemplo de área transversal, né? De quem é a primeira infância, né? Eu posso ter abordagens mais centradas na saúde, na educação, na própria assistência social. Então, como é que a gente lida com esses players? Em algumas dessas agendas, quem garante a continuidade não são os burocratas ou os próprios governadores, né? Governantes. Algumas orientandas minhas, por exemplo, uma que defendeu o mestrado agora, a Cíntia Demétrio, ela vai mostrar como é que organizações do terceiro setor, voltadas para a agenda da primeira infância, carregam o tema debaixo do braço e perpassam as gestões, provocando a permanência de políticas para a primeira infância. A Lana, Maria Cecília Souto Vidigal, uma série de organizações importantes de advocacy profissionalizado, tá? Que é uma sacada que o movimento sanitarista tem lá atrás. Tem um texto lindo da Mônica Dalbor, que chama Escapando às Incertezas do Jogo Eleitoral. Ela vai mostrar como os sanitaristas, desde os anos 70, vão percebendo a importância de criar instâncias, de criar institucionalidade, né? E aí isso é uma outra agenda. Como é que movimentos sociais institucionalizam suas demandas, cristalizam suas demandas, tá? O que ela vai mostrar? Os sanitaristas vão percebendo em várias gestões municipais que eles precisam escapar dessas incertezas. Num processo democrático, né, a gente tem alternância de poder. Às vezes é direita, às vezes é esquerda, um partido ali, outro aqui, né? E como é que a gente consegue perenizar pautas, agendas e orçamentos independentemente disso, ou sofrendo menos com essa oscilação? E ela vai mostrar como é que essas experiências vão levar para os primeiros conselhos de gestores municipais
de saúde e vão levar à criação da CIT. A primeira CIT, Comissão Intergestora Tripartite, é a da saúde e tem tudo a ver com essa estratégia vertical de criação de encaixes. Essa literatura, a Mônica Dalbor, o Adrian Lavalle e colegas, vai mostrar essa ideia do fit, do encaixe. Como é que movimentos sociais criam articulações perenes em áreas temáticas específicas dentro do Estado para que essas demandas continuem. Isso ainda está pouco estudado na ciência social, tá? Até porque tem um certo deslize semântico entre pensar essa ideia genérica de terceirização, né, que geralmente tem um caráter pejorativo, e entender essa diversidade de atores. Então, o que acontece com essa literatura? Tem uma galera que estuda terceiro setor e acha que tudo é lindo, cor-de-rosa, e que o terceiro setor vai nos salvar, e tem a galera do outro lado que vai dizer, não, ou é o poder público provendo tudo, ou vai ser um desastre. Então, como é que a gente escapa desses dois binarismos e vai entender como é que essas relações se estabelecem e qual é o perfil dessas organizações? Quais são as pautas em disputa? Porque também não tem só pautas progressistas em disputa, né? No governo Bolsonaro, a gente viu toda uma apropriação da agenda de gênero e família pela Damares e por toda uma discussão super conservadora do que significa a família. E aí, para assistência, isso é um problema, né? Porque o tempo inteiro família aparece ali nos normativos da assistência. E de que família a gente está falando, cara pálida, né? Enfim, então, a gente tem que tomar cuidado, porque conceitos são mobilizados de maneira muito distinta para projetos políticos muito distintos, enfim. Então não tem uma receita de bolo. Professora, em 2016 a senhora acompanhou em pesquisa uma região central do município de São Paulo, né, que é o Glicério. A implementação de políticas de proteção integral a crianças de 0 a 6 anos num contexto de famílias vivendo em situações de vulnerabilidade social. A senhora pode nos contar desse caso? Posso sim, Laila. Então, bom, esse estudo faz parte de uma agenda de pesquisa sobre os desafios de implementar políticas integrais. Primeiro ponto é o que significa uma política integral, né? O que a gente está querendo dizer? Geralmente a gente tem temas que são transversais, que transbordam fronteiras, né? Primeira infância é um exemplo, população em situação de rua é outro. Vários temas públicos de interesse são transversais, né? Então, a gente tem essa distância entre a lógica administrativa de organização setorializada do Estado, então tem caixinha da educação, da saúde, da assistência, e a lógica do problema, tá? Só que a gente geralmente tem uma distância entre o que a gente coloca na letra da lei e aquilo que a gente consegue fazer. Então, esse estudo sobre o glicério foi uma avaliação, foi uma análise, então, de fato, foi um estudo encomendado pela gestão para tentar aprimorar a política, ainda numa perspectiva de pensar problemas, sua correção e a sua eventual replicabilidade. O glicério foi escolhido junto com outras áreas particularmente vulneráveis. Então, para voltar para os indicadores, Laila, que você gosta, então, a partir de dados objetivos, 12 setores específicos do estado, da cidade de São Paulo tinham sido selecionados, vários em áreas periféricas, Jardim Ângela, Capão Redondo, pelos indicadores de vulnerabilidade, né? E aí decidiu-se que a gente ia olhar para o glicério. E aí o glicério é interessante, porque ele é um exemplo de área vulnerável numa região central. Então isso tem um outro jogo de perdas e ganhos, né? Então, quando eu olho para o indicador médio, quando eu olho para os dados do censo, que foi o ponto de partida, o diagnóstico sociodemográfico e territorial, o que acontece? Bom, o primeiro desafio é definir o próprio glicério. A gente não tem definições oficiais de bairro no Brasil, e menos ainda em São Paulo. Mas a gente tem distritos, subprefeituras, e a gente tem a menor unidade de disponibilização do censo, que são os setores censitários. São aglomerados de quarteirões, né, que reúnem informações, e aí tem toda a questão de sigilo. Tem os setores e as áreas de ponderação, que são agregações de setores. A gente delimitou o polígono do glicério, então esse era um primeiro desafio objetivo para poder usar os dados do censo. E a gente fez isso com os indicadores e validando a percepção das lideranças locais e dos gestores sobre esse é o glicério em que vocês atuam. Isso é bem interessante. As fronteiras são fluidas no cotidiano, mas na hora de construir indicador precisam ser discretas, precisam ser definidas. Então teve um processo interessante de ler a literatura urbanística sobre o centro e sobre o glicério, circunscrever esse território e pensar nas informações.
o glicério está entre os distritos da Sé e da Liberdade. Os indicadores médios dessa região são bons, quando eu penso em infraestrutura, coleta de lixo, etc. Quando eu dou um zoom, vou para a escala intradistrito, e vou entender o que está acontecendo naquele território, vários indicadores vão mostrando camadas de vulnerabilidade. Indicadores que vão pensar a ideia das áreas de cortiço, que era um dos focos do programa, né? Então, como é que eu penso compartilhamento de mais de uma família no mesmo domicílio, compartilhamento de áreas molhadas, compartilhamento de cozinhas e banheiros. São proxies, são indicadores aproximados desse tipo de precariedade. Eu não tenho um indicador mágico de cortiço. Então, isso é bem legal, esse jogo de qual é o meu conceito, qual é a operacionalização, qual é o dado disponível, né? Então, a gente chega ali numa definição. Outras coisas surpreendentes. Muitas famílias chefiadas por mulheres com baixa escolaridade. Indicadores de saneamento, no geral, ok. Quando a gente foi para o território, uma das demandas era exatamente a questão da coleta de lixo, né? Então, você tinha domicílios, prédios com alta densidade populacional e com coleta inadequada naquele micro território, tá? Por frequência, etc. Isso gerava proliferação de ratos. E isso vai chegar numa outra discussão interessante, né? Quais são os problemas que a gente associa à primeira infância e quais são os problemas vividos no território, né? Desde o Anhangabaú, desde a prefeitura, você pensa, o programa estava muito focado na cultura, na educação, em algumas áreas da ciência social. E inicialmente, numa expectativa de envolvimento da SEAB, da Secretaria de Habitação, até porque tinha um projeto piloto, tá? E aí tem tudo a ver com pensar a infância no cortiço e a ideia da requalificação desses imóveis, né? Alta densidade populacional em cortiço tem tudo a ver com, por exemplo, tuberculose, doenças de pulmonares, enfim, etc, etc, sem falar em uma série de violências e potencial de abuso sexual. Só que do ponto de vista legal, é super difícil interferir nos cortiços. Você tem uma legislação, a Lei Moura, que protege o proprietário. Enfim, então você chega em uma série de embates. Então essa área habitacional foi a que menos andou. Outras áreas previstas nesse programa andaram muito mais. Por exemplo, a requalificação do viário. Então, uma demanda por ter praça e área de lazer para a criança. Sinalização das vias. Redução de atropelamento. Óbvio que isso tem a ver com a primeira infância. Outra demanda que o poder público não tinha colocado no radar e era uma demanda das lideranças comunitárias era esse big container. Então, uma grande caçamba para reunir o lixo e depois o caminhão chegar e levar, né? E, cara, se conseguir evitar rato roendo falange de dedo de criança não for a primeira infância, o que é a primeira infância, né? E aí isso leva para uma questão interessante do ponto de vista analítico, que é como é que a gente faz diagnósticos territoriais. Então, uma coisa é o que a gente conseguia captar no dado do censo demográfico e em entrevistas. Outra coisa é como é que a gente aproveita o saber local. O Glicério era um caso interessante em que você tinha movimentos sociais, lideranças comunitárias, atores ligados, era muito interessante. Você tinha o pastor evangélico, a tia que fazia contraturno, o padre da igreja católica que recebe os imigrantes haitianos. Você tem uma área de alta concentração de imigrantes haitianos do Glicério, todos eles articulados. Eles tinham demandas estruturadas que até então estavam sendo canalizadas pela subprefeitura da Sé. Você tem uma mudança no funcionário, essa conexão se perde, esse vaso comunicante entre o território e o alto escalão se perde, e quando chega o programa, você começa a tecer tudo de novo. Na área de cultura, né, você acabou adotando uma abordagem um pouco top-down. Você traz uma ONG da Vila Madalena, que já tinha uma ideia de trabalhar com as crianças nos territórios, que faz uma articulação legal com a escola da região, mas que fica de costas para os coletivos culturais daquele território. Então você promove viradinhas culturais e ações que não tem nada a ver com sabores, com os valores e desejos daquele território. Então esse é um outro desafio. E aí, para chegar depois na ideia de terceirização, quando a gente foi fazer, então foi um exemplo de uma avaliação com métodos místicos é ótimo, mistos, qual e quant, não místicos, mistos, indicadores sociodemográficos, revisão da literatura, análise documental, entrevistas e grupos socais. Eu fui moderar grupos socais com as mães e com os gestores, eu e outras pesquisadoras, né? O que a gente tinha? Visões muito diferentes de que programa era esse. Moderei grupos socais com as agentes comunitárias de saúde e com o núcleo de apoio às agentes comunitárias de saúde. Moderei grupos socais com as mães que participaram do programa.
Principalmente no caso das mães, aquele era visto como um programa da ONG específica contratada para prestação de serviço. Ninguém lia aquele serviço como uma política pública. Primeiro porque as ações eram esparsas, então pinta o muro da escola, faz uma roda de samba ali, inaugura a praça, né? Mas você não tem uma noção do todo. E você teve, nesse caso, uma apropriação, né, dessa pessoa vinculada à ONG do programa. Então virou o programa da dona da ONG, né? E isso é um problema, né? Fora que essa pessoa, inclusive, saía ligando para todo mundo e costurando de um jeito um pouco caótico essas relações. Então você teve esse problema e você teve uma distância entre demandas e ofertas, né? Então no caso da escola, você teve um grande envolvimento da direção e de um professor específico. Teve a questão de ocupar o espaço público e das crianças pintarem o muro, mas quando a gente chega no grupo com as mães, temáticas super importantes e sensíveis que têm a ver com primeira infância estavam fora. Então eu ouvi coisas do tipo, racismo não era um tema que estava sendo abordado, bullying, né? Então tinha um caso de uma mãe cujo filho não queria mais para a escola, porque o cabelo dele era ridicularizado. Teve uma mãe que virou pra mim no grupo que eu tava moderando e falou: acho muito legal essa iniciativa, mas eu tô exausta. Vocês estão olhando pras crianças e as mães. E isso é muito interessante, né? A primeira infância é cuidar das crianças e como é que eu lido com esse mundo do cuidado que tem que estar funcionando, né? Toda a proposta do São Paulo Carinhosa, né? Que é o programa que estava vinculado a essa intervenção no glicério, parte daquele provérbio africano, de que para criar uma criança precisa de uma aldeia, mas para que parte da aldeia eu tô olhando, né? E para que parte da aldeia eu tô olhando quando eu trago um saber de fora para um território que tinha articulações, que tinha saberes, né? Que tinha demandas. Tanto que o Big Tainer não estava no projeto original e foi colocado. As lideranças comunitárias eram um ativo que não foi utilizado e depois foi mobilizado. Tanto que a gente foi para o território e fez uma apresentação na igreja com todas as lideranças e elas a gente fez esse feedback, porque isso tem a ver também com ética em pesquisa, né? Eu trato o território como informante, as pessoas como informantes, mas como é que eu levo esse retorno? Ainda mais quando é uma avaliação e não uma análise. E como é que eu lido com a alternância? O timing da avaliação termina quando aquela gestão específica já não se reelege. Então, aquele aprendizado que tinha como objetivo replicação, não sei para onde vai parar, né? Porque depois a outra gestão gera uma certa descontinuidade. E aí, do ponto de vista metodológico, Laila, como é que a gente lida com as expectativas, né? Então, a gente tinha uma ONG internacional financiando o programa, demandando avaliação e querendo discutir sustentabilidade, replicação e impacto. A gente que foi contratado, né, o SEM contratado para fazer a avaliação, teve que justificar técnica e metodologicamente que não fazia o menor sentido discutir resultado e impacto quando a gente estava entendendo o arranjo de implementação. E esse foi um exemplo bem legal, em que no diálogo a gente conseguiu mudar o desenho da pesquisa e fazer uma avaliação de implementação. Isso é super importante na área de intersetorialidade, porque a gente geralmente tem uma distância entre as 14 secretarias que assinam um decreto de criação, o que não é trivial, porque a gente precisa de legitimação política dessas agendas, e quem de fato vai pisar no território, vai pisar no barro e vai fazer as entregas. E aí os desafios de coordenação nessa microescala vão para a enésima potência. Eu tenho várias alunas que estudaram isso. No caso do DBA, do De Braços Abertos, de outros programas para a população em situação de rua, e a gente no caso do glicério. Então, como é que a gente cria essa comunicação entre quem está na ponta e quem está no topo? Se essa comunicação não acontece, tem milhares de adaptações e transformações que se perdem. E aí replicar fica mais difícil, porque não tem um modelão que eu simplesmente saio fazendo. Então foi um exemplo bem rico analiticamente, ainda que do ponto de vista de política tenha ficado aquém do que a gente poderia ter. Olá, esse é o terceiro bloco do episódio 4 do podcast do PPAS. Em nosso site e também nas principais plataformas de áudio, você consegue ouvir os nossos episódios anteriores, incluindo o episódio 0, em que apresentamos de maneira geral como funciona o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Bom, professora, nessa reta final do programa, nós queríamos compartilhar uma questão que sempre nos intriga, que é pensar nas condições do trabalho de quem atua dentro do próprio SUAS, né? Quem tem que lidar com a vulnerabilidade do outro, muitas vezes pode estar em situação de desgaste e de precarização, né?
Então, qual a sua avaliação a respeito das condições de trabalho de quem atua hoje no SUAS? Nossa, essa é uma pergunta super importante, Rodrigo. Eu te diria que eu nem sou a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, mas tem orientandos que estão olhando para isso, né? Os dilemas da organização do trabalho. Por exemplo, eu te diria que é um cenário de muita sobrecarga e de muita solidão, eventualmente, né? A gente está aqui falando de regras que podem parecer até abstratas. Eu acho, por exemplo, a gente precisa de mais cadernos de orientação técnica, de mais espaços de escuta, né? Mais momentos de troca interdisciplinar nesses espaços. Eu acho que tem uma riqueza do SUAS, que é exatamente essa perspectiva interdisciplinar, né? E uma ocupação dos espaços de decisão. Acho que também uma coisa que sempre surge nos trabalhos que eu oriento é uma certa sensação de não escuta, né? Tem uma riqueza nessa troca, uma riqueza e uma sobrecarga emocional, profissional nessa troca, que não necessariamente sobe para as instâncias decisórias, né? E aí se multiplica uma certa visão de distância entre o que o gabinete decide lá do Anhangabaú e o meu dia a dia lá no Jardim São Luís, né? Eu tenho um ex-orientando de graduação que foi agente SUAS e também agente comunitário de saúde e estava estudando, né, a questão do racismo no território, como é que o olhar para as questões raciais está qualificado ou desqualificado. E ele estava falando disso, né, dessa sobrecarga de demandas e de quão pouco tempo a gente tem para parar e pensar, né? O caso da pandemia é um caso emblemático. A Gabriela Lota fez vários surveys sobre isso. O quanto a gente teve, né, os profissionais de assistência tiveram que se adaptar a toque de caixa, com poucos parâmetros, usando EPIs próprios. Então, esse meu aluno estava trabalhando no território, então é uma coisa meio maluca, né? Então, eu tenho máscara, você tem luva, aqui o CRAS abre, ali o CRAS fecha, é uma coisa de doido, né? Então, todo mundo uma demanda imensa pelos serviços, no momento de vulnerabilidade, os profissionais altamente expostos, sem diretrizes, né? Esse foi um exemplo muito perverso dos efeitos da descoordenação, né? Até escrevi um artigo sobre isso com a Catarina Segato e outros autores, mas está em inglês esse, né? Então, nesse momento em que o governo federal lava as mãos e fala, não acredito na pandemia e não vou fazer nada, a gente tem o efeito perverso da descentralização caótica, né? Então, quem já tinha recursos e capacidades toca, quem não tinha, não tem, isso tem altas consequências. E eu acho que essa relação entre trabalhadores e usuários precisa ser melhor debatida, né? A questão das condições de trabalho. Quem trabalha na rede parcerizada tem condições muito desiguais de trabalho, né? São Paulo, isso é a maioria, né? A gente não tem concurso público há muito tempo, bem diferente de Belo Horizonte, em que você tem uma carreira estruturada, né? Aqui é impressionante, você vai para ESMADS, tem as últimas pessoas concursadas estão quase todas aposentando. Então você tem uma rotatividade, você tem eventualmente a percepção, né, quando você vai olhar para esse médio escalão, para as supervisões da assistência, de que nem sempre os critérios de escolha são os mais técnicos, então esse é um outro ponto que surge nas minhas pesquisas e nas pesquisas que eu oriento, né? Uma certa percepção de quem está na ponta atendendo nem sempre consegue ser compreendido por quem está nesse médio escalão e tem acesso ao topo decisório, né? Uma percepção de insuficiência de recursos, acho que isso é evidente, tem muito mais demanda do que recursos financeiros e de tempo. Então a gente tem uma série de indicadores e de dados, mas como é que a gente preenche relatório mensal de serviços com qualidade e faz os atendimentos, né? Então eu acho que tem muita coisa que a gente deveria olhar com mais calma e com mais carinho, né? E tem uma cultura de transparência do dado que precisa melhorar, né? Principalmente desde da Secretaria Municipal, olhando aqui para o caso de São Paulo, né? Como é que a gente pensa esse dado público e a gente disponibiliza esse dado? O site aqui em São Paulo, inclusive, chega a ser melhor do que outros que eu já olhei, mas a gente precisava ter mais dado público e mais espaços de escuta, né? E aí a gente tem um desafio da representação desse trabalhador, né? Quais são os espaços? Será que as reuniões do Conselho Municipal são esses espaços? Você tem um fórum de trabalhadores, você tem um fórum de assistência social, mas dependendo de quem é o gestor do momento, aquele é ou não é um espaço de vocalização de demandas. Você tem temor de retaliações, né? Então você tem uma série de desafios que precisam ser analisados, né? O Miroski, que é o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, trouxe vantagens e desvantagens também, né? Você tem um processo importante de adaptação, mas como é que você pega uma regra que vale para a cultura, para a educação, para a saúde, para a assistência e vai chegando nessa adaptação?
Como é que a gente vai equacionando isso com as demandas específicas do trabalho na assistência social, né? Então tem vários desafios que têm a ver com o público atendido também, né? Como é que eu encontro amparo quando eu faço abordagem à população em situação de rua, né? Que é uma atividade super importante, ainda mais nesse contexto pós-pandemia. Como é que eu lido com uma rede de encaminhamentos que é precária. Tem outras alunas estudando os abrigos para mulheres em situação de violência, né? Como é que eu lido com essa vulnerabilidade tão extrema e me sinto capacitada e acolhida. Então tem uma vulnerabilidade do trabalhador que eu acho que ainda é pouco explorada, né? Eu tenho olhado pouco para essa dimensão, mas tem algumas orientandas que estão olhando exatamente para isso. Você citou vários orientandos ao longo da entrevista, né? Fiquei pensando agora o quanto a gestão pública se vale do conhecimento acumulado pelos pesquisadores para a condução das políticas. Olha, acho que essa é uma excelente pergunta, Rodrigo. Eu oriento muita gente. E, por um acaso, eu tenho alguns orientandos que são gestores ou ex-gestores, mas isso é totalmente informal, né? Então, um dos orientandos que fez um TCC bem interessante sobre as emendas do orçamento, hoje trabalha no gabinete da SMADS. Tem uma outra aluna que está estudando a proteção social especial, que também já trabalhou com medida socioeducativa, né? Mas eu acho que isso é pouco sistemático. E por uma falha que é recíproca, né? No caso de São Paulo, todas as nossas pesquisas são formalizadas, passam pelo Comitê de Ética, e elas têm que ser autorizadas pela SMADS. Não é nada trivial chegar nos equipamentos, como vocês devem saber. E eu acho que deveria ter um processo mais sistemático dessa devolutiva. O caso do glicério foi sensacional. Eu acabei não estando lá no dia, porque terminei a pesquisa super grávida, eu estava quase parindo quando a pesquisa terminou. Então, as minhas orientandas que foram apresentar. E foi super rico, porque é isso, né? Qual é o sentido da pesquisa acadêmica que está olhando para a política pública? Como é que a gente consegue retroalimentar? Eu tenho casos positivos em outras áreas. Eu tenho uma ex-orientanda de TCC que fez um trabalho belíssimo sobre monitoramento da educação especial em São Paulo, né? E ela levou a chefe dela, da Secretaria Estadual de Educação, para a apresentação do TCC. Ela conseguiu reorganizar os trabalhos de monitoramento e os indicadores dentro da secretaria e depois arrumou emprego em outro município por conta do TCC. Então isso é muito interessante. Mas eu te diria que academicamente, por incrível que pareça, pesquisas policy-oriented, orientadas para produzir recomendação, são eventualmente mal vistas, por uma certa visão, né, iluminista antiquada de que a gente tem que estar descolado da agenda pública, enfim. Então, por incrível que pareça, eventualmente tem esses debates. E o que eu estou tentando mostrar é que a gente pode ter pesquisa bem fundamentada, bem situada na literatura, metodologicamente correta, que produz resultados que têm o que dizer para a política pública, né? Então, lá no curso de gestão de política pública que eu estou coordenando no momento, isso é super importante e é um dos indicadores da CAPES. Qual o impacto da nossa produção no mundo real, né? E eu tenho colegas que estão ajudando a discutir o algoritmo de equidade no Fundeb. Tem uma colega que ajuda a entender o que é a implementação do Miroski, onde funciona, onde não funciona. Eu estou tentando falar também para os gestores o que significa estruturar o SUAS em metrópole, né? Então, em outras gestões, eu te diria que eu tive mais abertura em Belo Horizonte para fazer isso. Então, eu entrevistei uma série de gestores e fui chamada a falar sobre esses resultados depois, para gestores, para trabalhadores. E foi muito interessante, porque o que eles apropriam desse material é totalmente diferente do debate acadêmico. E aí é um desafio para o pesquisador pensar essas múltiplas linguagens, como a gente está fazendo aqui. O que eu falo para um podcast, para um público mais amplo, qual é o recado para dentro da academia e qual é o recado para dentro da gestão. Acho que a gente deveria pensar mais sobre isso, né? Isso é um desafio na avaliação, como é que a gente comunica resultados em múltiplas linguagens e em múltiplos formatos. Enfim, a gente precisa melhorar a nossa divulgação científica de maneira geral. É muito interessante isso daí que a senhora está falando. Gostaria de pegar o gancho e fazer uma pergunta sobre privatização. Nós gostaríamos de saber se no SUS, algo que está bastante presente hoje em dia são as OS, né, as organizações sociais, na quais a iniciativa privada, ela administra, como, por exemplo, as unidades básicas de saúde. De maneira geral, como que é a presença de interesses privados na definição de políticas nessa área da assistência social? E de modo
mais específico, é possível nós falarmos que a terceirização da política de assistência, em uma terceirização de política de assistência social, se sim, qual é essa amplitude? Então vamos lá, Laila. Esses processos, né, não são novos nem são recentes, né? Então dá para voltar lá para a discussão da reforma do Estado, nos anos 90, toda a discussão do Bresser Pereira, de como é que a gente pensa a ideia do público não estatal, né? Então essas são categorias que começam a ser juridificadas, OS, OCIP, etc., lá nos anos 90, na reforma do MARI, né, 1995, tem influência de um processo internacional, de delegação de atribuições que não seriam precípuas do Estado para outros atores, e você tem uma disputa sobre eficiência e qualidade, né? O pano de fundo é quem provê melhor serviços e políticas. E aí você tem disputas políticas, ideológicas, e não necessariamente pautadas em evidências e indicadores. Na saúde, você tem uma discussão super interessante sobre isso, né? E tem um texto da Thelma Menicucci que vai mostrar que a distância entre o SUS da Constituição e o SUS que existe, né? O SUS que existe, ele é muito mais híbrido, público e privado, então você tem compra de vaga na rede privada, você tem uma utilização seletiva do SUS, alta complexidade, transplante, quem vai para lá, quem vai para cá. Tem um debate interessante sobre isso e como é que isso afeta desempenho. No caso específico de São Paulo, eu tenho uma colega do SEBRAP, a Vera Chatan Coelho, que está estudando os indicadores de desempenho na saúde, e ela vai mostrar, por exemplo, que no estado de São Paulo, tanto governos de direita quanto de esquerda acabam adotando a parcerização. Isso é bem legal. Você tem um discurso na esquerda que é contrário, mas na prática você acaba parcerizando. E aí ela tem avançado para criar indicadores de impacto. Faz diferença, não faz? Porque eu acho que esse é um outro ponto. A gente pode disputar quais são os modelos ideais, mas vale a pena olhar se faz diferença. Na assistência social, isso é um grande tema, né? Porque o nosso passado, a gente tem uma relação muito direta e automática entre filantropia, benemerência, caridade e a ideia da desresponsabilização do Estado. Então, o que eu estou tentando é separar essas coisas e entender, bom, o que de fato é responsabilização do Estado? O Estado não está provendo, ele está fazendo o quê? E muitas vezes a gente tem situações híbridas, mistas. Na educação, na educação infantil, por exemplo, tem uma aluna estudando exatamente isso. Mas voltando para assistência, né? A própria ideia de terceirização, de privatização, implica a delegação absoluta. O que eu estou tentando entender? Quais são os recursos de poder dessas organizações? A gente tem players, atores muito fortes, que não só pautam a política local, mas pautam a política no nível nacional, né? Eu lembro que quando eu fui apresentar os meus primeiros resultados da pesquisa de São Paulo para a Luciana Jacu, que é muito, né, uma das pessoas bem críticas à parcerização, ela me chamou a atenção. Ela falou, Renata, perceba como esses atores que você está olhando aqui não são grandes atores de São Paulo, são eles que vão lá para o Conselho Nacional de Assistência para pautar a regulação do terceiro setor, né? Você tem toda uma área dentro do MDS, dentro da SNS, Secretaria Nacional de Assistência, que é a Secretaria da Rede Privada. Então você tem um processo importante de certificação que sai finalmente da assistência, lá depois de 2009, Operação Fariseu, todo aquele escândalo que vocês bem conhecem, né? Um absurdo que a assistência certificasse saúde, educação e cultura. Eu acho que essa divisão foi importante. E a gente tem um terreno de entender qual é a lógica do vínculo SUAS, né? Como é que a gente, por um lado, aproveita a expertise de quem chega em territórios e públicos que o Estado não chega, e como é que eu digo que não é qualquer coisa, né? Política de assistência tem parâmetro, tem regra, tem tipificação. Então, acho que esse é um outro ponto importante. Como é que a gente regula o que está sendo prestado e não deixa isso a Deus dará, né? E aí a gente tem organizações com perfis muito diversos. A gente tem grandes empresariais que têm acesso direto, formal e informal, ao topo decisório. Fato, né? Elas não precisam do COMAS, não precisam do FAS. Elas ligam direto para o prefeito, ligam direto para o secretário. Isso gera um desequilíbrio, né? O que a gente observa também nas nossas pesquisas de campo? Uma hierarquia entre as próprias organizações, um grau de dependência das menores em relação às maiores. A gente tem grandes organizações em São Paulo que concentram muitos contratos de vários tipos de serviço. E aí, essa é uma pergunta. Qual é o grau de qualificação desses profissionais para prestar serviços tão diversos? E a gente tem realidades muito locais de organizações pequenas que prestam serviços para públicos específicos. Então, não dá para usar a mesma métrica para falar de tudo isso. São realidades muito distintas.
Um outro debate que perpassa, e eu tenho outro orientando analisando, é como é que eu lido com os valores religiosos permeando a provisão da política pública, né? Seja católicos, seja evangélicos, isso é uma outra questão, que perpassa, por exemplo, a discussão das comunidades terapêuticas, né? Que acabam sendo mais estudadas na saúde do que na própria assistência. Tem uma orientando olhando para isso, né? Então, eu também tenho uma mobilização de atores religiosos tentando institucionalizar suas demandas por dentro das políticas públicas. Não sei o quanto vocês sabem, mas a categoria espiritualidade está lá institucionalizada como método de tratamento. Coisa muito doida. Tem uma orientando olhando para isso. Então, eu te diria que tem muita coisa para a gente olhar. E aí a gente tem uma cisão na literatura. A gente tem uma grande crítica que, assim, simplesmente coloca todo mundo no mesmo balaio, nem olha, diz, não deveria acontecer, detesto, não vou nem olhar. E tem uma galera que simplesmente celebra que o terceiro setor está fazendo o que o Estado não faz. Eu estou, de fato, tentando entrar ali no meio de caminho, tá? E o que é interessante de notar no caso de São Paulo? Mesmo gestões de esquerda abertamente contrárias à provisão indireta, não conseguem reorganizar isso da noite para o dia. Porque o custo de fazer essa transição é tão grande que separa a política. Pensa, por exemplo, na gestão da Aldaísa Sposati, né, como secretária municipal na gestão da Marta. Né, ela era lida, isso surge nas minhas entrevistas, como grande inimiga das organizações. Não tem o que fazer. Você não tem recurso da noite para o dia para reorganizar todos os equipamentos que são insuficientes para provisão direta. Você não vai ter orçamento para fazer isso. Então, que disputa você vai disputar? Né? E qual é o timing de cada disputa? E como é que eu olho para a qualidade da provisão? Como é que cada vez mais a gente monitora, fiscaliza e entende o que está acontecendo? Porque eu tenho PAIF bem feito e mal feito na provisão direta e na provisão indireta. Então, que indicador eu persigo e como? Né? Será que meu problema tem a ver diretamente com qual é a natureza jurídica de quem provê ou tem a ver com como é que esses processos estão acontecendo? E eu tenho grande diferença. Por exemplo, eu tenho uma outra orientanda que analisou 2 equipamentos de abrigos para mulheres em situação de violência. Abrigos para mulheres. Imensa diferença. Né? Por exemplo, uma das diretrizes da política é a ideia da autonomia feminina. Né? E aí uma viagem, né? O abrigo é para mulheres, mas geralmente eu tenho mulheres com crianças. Eu não tenho abrigos para... Vocês sabem disso. Não tenho abrigos para famílias, tem poucos. E raramente o homem fica com filho. E aí você espera que aquela mulher saia para trabalhar e o filho vira purpurina, né? Porque você não tem vaga na creche e você não pode legalmente deixar aquela criança no equipamento enquanto você sai. Então, a própria legislação é incoerente. O que essa orientanda foi mostrar? Num abrigo, a gestão toda indireta fechava os olhos e deixava que relações informais de camaradagem entre as abrigadas funcionassem. Então, uma brigada olha para o filho da outra e você vai procurar emprego. No outro, dizia, não pode. E você faz o quê? Você percebe? E tudo é abrigo de organização social, com imensas diferenças no modo de operação, com imensas diferenças sobre o potencial impacto na vida dessas mulheres. Então, esse é um outro ponto. Como é que eu olho para o grau de articulação? E eu também não posso delegar para a organização uma articulação intersetorial que deveria funcionar em outro lugar. Então, como é que eu articulo a assistência com a educação? Como é que eu garanto o direito à creche para que essa autonomia tão propalada funcione? Sem falar também nos casos de drogadição. Tem uma galera muito boa do Largo São Francisco, da Clínica de Direitos Humanos, não vou lembrar do nome todo da clínica, né, que está estudando população em situação de rua e mostrando, né, imensa discricionariedade de como é que eu penso, por exemplo, quem vai para a República, que já é um grau de autonomia, quem fica em outro espaço com menos autonomia, quem fica no abrigo, quem classifica essa autonomia, todo o julgamento moral em torno da drogadição, da capacidade de buscar emprego ou não. Então tem outros elementos que operam diferenças que não passam só pela lógica organizacional. Óbvio que a lógica organizacional dessa terceirização importa, mas como é que os indivíduos e os atores dentro dessas organizações também fazem diferença? Então eu te diria, Laila, que tem vários pontos de análise para a gente entender essa questão. E eles estão subexplorados hoje no debate. Professora, a gente passou por vários assuntos, né, durante o nosso programa, foi desde o federalismo até a saúde do trabalhador, enfim, várias discussões que a gente está trazendo aqui, mas nesse finalzinho a gente sempre costuma pedir indicações de trabalhos dos nossos convidados, para a pessoa que está aí escutando a gente, está de repente lavando a louça, fazendo outra coisa e quer
se aprofundar em algum desses assuntos, o que você indicaria para os nossos ouvintes? E também de outros trabalhos, né? De repente um filme, eu vi que você citou um filme pra gente, mais uma música, um poema, alguma coisa nesse sentido aí pra gente continuar refletindo. Nossa, acho que muito legal. Então, na linha dos filmes e músicas, eu acho que tem o Eu, Daniel Blake, que eu já falei. Acho que tem um filme brasileiro muito interessante, que é aquele Que Horas Ela Volta, né? Muito importante pra gente pensar o tamanho das distâncias sociais e as questões geracionais também, né? Nossa, muitos. Eu acho que na linha da divulgação científica tem um podcast bem interessante que é o Urbanidades, que o SEM organiza e o pessoal da Sociologia da USP. Tem um específico sobre federalismo, que a Marta Rett coordena, eu participo, a Catarina Segato, a Sandra e o Bruno Lazarotti Costa, e a ideia é um pouco falar sobre isso. No Nexo, né, o jornal Nexo tem uma parte que é o Nexo Políticas Públicas. Eu tenho alguns textos com a Maria Fernanda, com a Maria Laura Gomes, com a Juliana Heimberg, em que a gente tenta traduzir conceitos básicos da assistência. Tem um livro recente que a Natália Sátiro e a Eleonora Schettini Cunha, da UFMG, organizaram sobre políticas sociais, tipo, o que são políticas sociais, meio coleção Primeiros Passos, e tem vários artigos legais sobre saúde, educação, assistência, transferência de renda. Eu acho que a gente tem que fazer mais isso. Bom, sobre vulnerabilidade, várias músicas dos Racionais MCs, né? Dá pra pensar muito sobre isso. Enfim, e tem vários artigos científicos meus, e tem trabalhos muito interessantes sobre implementação do SUAS, da Maria Usanira, do Maranhão, da Berenice Couto, aqui em São Paulo, os próprios trabalhos da Isa Sposati, da Dirce Koga, que infelizmente nos deixou. Ela tem um livro que chama Medidas de Cidade, que é super bonito, sobre indicadores no território. A Luciana Jacu tem uma sensibilidade muito boa, né, para olhar essas questões, e ela tem discutido a implementação do PAIF no Brasil, então é um lugar privilegiado de análise. Enfim, e acho que é também olhar para o lado, olhar para a rua e trocar e prestar atenção, né? Eu acho que na área da assistência tem uma invisibilidade social, né? A gente vai treinando demais a nossa atitude blasé, né? Uma certa proteção de vou fingir que eu não tô vendo, mas eu moro aqui, né? Na Bela Vista, é impossível não, né, fingir que a vulnerabilidade não tá na sua cara. E que a composição dessa vulnerabilidade vai mudando, né? Então, a gente não tem mais homens de meia idade, né? A gente tem famílias inteiras em situação de rua. E como é que a gente fica... Isso é um problema de política pública, não um problema de caridade. Que legal se você quer distribuir sopa, ajudar, dar cobertor. Eu faço isso tudo, mas eu não tenho escala de transformação, né? Então, como é que a gente pensa, delibera e vota, né? Participa do debate público, qualifica o debate público. Dou super parabéns para vocês, porque acho que é isso. Como é que a gente traduz em linguagem clara conceitos que são complexos, mas não precisam ser complexos, né? A gente não precisa ficar aqui num gerador de lero-lero. Como é que a gente consegue conectar com o público, né? Com um cidadão comum? A gente também é cidadão comum. Aquilo que a gente está tentando fazer. A gente tem muitas maneiras de dar sentido para o mundo. A gente não pode desistir de tentar dar sentido para o mundo e transformá-lo, né? Porque senão não sobrou nada. Mas acho que era isso. Muito legal. Obrigada pela sua participação, pela conversa, pelo bate-papo. E eu agradeço os nossos ouvintes também. Obrigado, professora. Foi um prazer a conversa e mais episódios por vir. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Também não se esqueçam de acompanhar nossas redes sociais, nosso Instagram, o site do PPAS. Muito obrigada, professora, também. Quase achei que a senhora ia falar para ler aquele do escritor português que ganhou o Nobel de Literatura. Esqueci agora. De cego. Saramago. Saramago. Ensaio sobre a cegueira, sim. Quase que eu achei que vinha. E Walter Hugumann também, já que a gente tá falando de português. Aí, mais duas indicações para vocês aí, pessoal. Obrigado, professora, pela participação de hoje. Obrigado a todos e a todas vocês que ouviram o nosso podcast de hoje. Nós esperamos vocês no próximo. Um beijo.